기도하고 시작합시다. Então, primeiro vamos orar e vamos iniciar. 하나님 아버지 참으로 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. 저희들 이 자리에 불러 모아 주시고 하나님의 말씀을 배울 수 있도록 기회를 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido a oportunidade para nos reunirmos aqui para ouvirmos a sua palavra. 하나님의 말씀을 올바르게 잘 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos compreender bem a sua palavra. 주 성령님께서 도와주셔서 여기 있는 모든 사람의 마음을 열어주시길 원합니다. Que o Senhor e o Espírito Santo possa permitir para que nossos corações possam ser abertos para que todas as pessoas aqui possam compreender a sua palavra. 하나님의 말씀을 끝까지 배우고 하나님이 주시고자 하는 그 구원의 선물을 받을 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor possa ajudar para que até o fim nós possamos ouvir bem a palavra para podermos receber esse presente da salvação do Senhor Deus. 악한 마귀가 방해하지 않을 수 있도록 저희들 지켜주시옵소서. Que o Senhor possa nos ajudar e nos proteger para que o diabo, o maligno, não nos interrompa. 말씀의 시작과 끝을 오직 능하신 주 성령님께 부탁드립니다. E até o início, até o término deste culto, que nós possamos depender somente do Espírito Santo. 저희를 사랑하시는 예수님 이름으로 E 기도드렸습니다. oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nos ama. Amém. Amém. 자, 우리 시편 28편 5절을 찾아보겠습니다. Então vamos procurar uma palavra da Bíblia, vamos procurar Salmos 28. 성경 못 찾는 분들 위해서 또 시간을 아끼기 위해서 제가 앞에 말씀을 좀 보여드리겠습니다. Então, para as pessoas que tiverem dificuldades para procurarem na Bíblia e para podermos não perder tempo, eu irei mostrar a palavra aqui na TV. 제가 브라질리아 형제자매들은 성경을 빨리 찾는다고 소문을 들었는데요. Então, eu ouvi notícias que os irmãos da igreja de Brasília procuram bem rápido na Bíblia as palavras. 다 찾으셨나요? Todos vocês já acharam o versículo? 야, 역시 성경을 평소에 잘 읽으시나 봅니다. Eu acredito que vocês normalmente leem muito a Bíblia. 아주 좋은 일이죠. Então, isso é um bom trabalho. 계속 그렇게 빨리 찾아주시면 감사하겠습니다. Então, se vocês conseguirem procurar rápido as palavras da Bíblia, eu agradeço. 같이 한번 읽어볼까요? Então, vamos ler todos juntos o versículo 5. dois. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará. 우리 브라질리아 형제 자매님들 목소리가 크다고 제가 들었는데 다시 한 번만 Eu 읽어보겠습니다. também ouvi que os irmãos de Brasília têm uma voz bem alta, e então eu quero que todos possam ler novamente. 다시 한번 읽어봅시다. Vamos ler todos juntos. dois. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará. 자, 우리는 오늘부터 5일 동안 하나님의 말씀이라고 하는 이 성경을 배우게 될 A 겁니다. partir de hoje, nós iremos aprender a palavra da Bíblia. 이 성경을 하나님의 말씀이라고 하죠. Então dizem que esta Bíblia é a palavra de Deus. 우리가 왜 하나님의 말씀 이 성경을 배워야 하는지 잠깐 설명해 Então, 드리겠습니다. primeiro eu vou explicar de forma resumida por que nós devemos aprender essa Bíblia. 자, 이 말씀에 보면 저희는 여호와의 행하신 일과 손으로 지으신 것을 생각지 아니함으로 라고 말씀했습니다. Então, aqui ele inicia dizendo: porquanto não atentam às obras do Senhor, nem às obras das suas mãos. 자, 여기 보면 não atentam 이라고 나와 있죠. Aqui aparece não atentam. 잘 살펴보지 않는다는 Então, 겁니다. não atentar quer dizer o quê? Quer dizer que não focam bem nessa palavra. 생각하지 않는다는 Quer dizer que é uma pessoa 거예요. que não pensa na palavra. 자, 무엇을 생각하지 않았습니까? O que eles não pensaram? 여호와의 행하신 일과 손으로 지으신 것을 생각하지 않았다. Então, eles não se atentaram às obras do Senhor, nem às obras das suas mãos. 즉 하나님의 일과 하나님이 창조한 이 만물을 보면서도 생각하지 않았던 겁니다. Na qual, vendo toda esta criação, vendo tudo o que foi feito pelo Senhor Deus, eles não se atentaram, não viram, nem pensaram. 자, 여기 저희는 악인을 말합니다. 악인. Então aqui, quando ele se refere a eles, ou ele realmente refere aos ímpios, 누가 하나님의 일과 하나님의 손으로 만든 것들을 보면서 생각하지 않느냐? 악인들이 생각하지 않는 então 거예요. quais pessoas que ao verem toda essa criação não se atentam às obras do Senhor são os ímpios. 구원받지 않은 사람들은 하나님에 대해서 관심이 없습니다. Os ímpios não têm nenhum interesse em relação de aprender a palavra do Senhor Deus. 구원받지 않은 사람, 악인은 생각하지 않는다라는 특징이 있어요. Então quer dizer que o ímpio, aquele que não recebeu a salvação, ele tem uma característica de não se atentar. 하나님은 살아 계십니다. Então Deus é vivo. 뿐만 아니라 하나님은 이 세상을 창조하시고 인간 역사를 주관하고 계시는, 이끌어 가시는
그런 분이세요. E Deus não somente criou o mundo, mas o Senhor Deus, ele controla e ele dá andamento a este mundo. 그래서 자신의 존재를 사람들에게 분명하게 보여주십니다. É por isso que o Senhor Deus, ele manifesta o seu verdadeiro significado, a sua existência para os homens. 근데 문제는 무엇입니까? Mas qual é o problema? 많은 사람들이 생각하지 않는다는 O 거예요. problema é que muitas pessoas não pensam nisso, 우리는 생각해야 됩니다. mas nós precisamos atentar nisso. 우리가 평생 인생을 살면서 생각해야 되는 문제가 있고 생각하지 말아야 되는 문제가 있어요. Então, enquanto nós vivemos a vida, tem problemas que nós precisamos nos atentar e tem coisas que nós não precisamos nos atentar. 무엇을 생각해야 될까요? Então, no que é que nós precisamos nos atentar? 하나님에 대해서 생각해야 됩니다. Nós precisamos pensar no Senhor Deus. 성경에 대해서 생각해야 Nós 됩니다. precisamos pensar em relação à Bíblia. 죽음에 대해서 생각해야 Nós 됩니다. precisamos pensar em relação à morte. 우리 시대에 많은 학자들이 우리 시대의 특징이 무엇이냐 생각하지 않는다는 거예요. Então, o que muitos cientistas hoje em dia dizem sobre a nossa época, a nossa geração? São pessoas que não pensam muito. 생각하지 않는 시대. É uma geração que não pensa. 자, 이 자료를 한번 좀 봅시다. Então, vamos ver aqui um slide. 자, 여기에 니콜라스 칼이라는 사람이 있습니다. Então, aqui aparece um homem chamado Nicholas Carr. 자, 이 사람은 이 책을 기록한 저자인데요. Então, ele é o autor deste livro. 자, 여기 보면 뭐라고 써 있습니까? Então, o que está escrito aqui? O que a internet está fazer aos nossos cérebros. 네. 이게 무슨 뜻이에요? O que significa isso? 인터넷이 우리의 뇌를 어떻게 변화시켰냐? Então, o que a internet está modificando, o que está transformando o nosso cérebro? 어떻게 변화시켰을까요? O que ele está fazendo com o nosso cérebro? 더 똑똑하게 변화시켰을까요? Será que nós nos tornamos mais inteligentes? 여러분, 스마트폰이라고 합니다. 여러분 들고 다니는 폰을 스마트폰이라고 해요. Os celulares que todos vocês têm na mão, eles chamam de smartphone. 스마트의 뜻이 뭡니까? O que significa smart? 똑똑하다는 뜻이에요. Quer dizer que é 똑똑하다. esperto, 그렇죠? não é? 핸드폰은 똑똑한데 핸드폰을 사용하는 사람은 덜 똑똑해지고 있답니다. Então quer dizer que o smartphone, quer dizer que é um telefone inteligente, mas a pessoa que usa, o usuário desse telefone, está ficando menos inteligente. 인터넷이 사람을 망치고 있다라고 말하고 있어요. Quer dizer que a internet está estragando o homem, 스마트폰이 사람을 망치고 있다. o smartphone está estragando o homem. 왜요? Por quê? 생각하는 힘을 빼앗아 버립니다. Porque ele toma o poder de pensar. 이렇게 돼, 이렇게. Então se torna assim. 여러분 이 모습 많이 보셨죠? Vocês já viram isso, não é? Essa cena? 지하철을 타도 버스를 타도 사람들은 뭐에 집중하고 있습니까? Seja no metrô, seja no ônibus, aonde as pessoas se atentam? 제가 비행기를 타고 왔습니다. Eu vim de avião para cá. 비행기를 타려면 복도를 지나가야죠? Para pegar o avião, eu tenho que passar pelos corredores. 사람들 다 뭐 하고 O 있습니까? que todas as pessoas estão fazendo no corredor? 셀룰러 하고 있어요. Todos estão no celular. 셀룰러를 아주 항상 붙잡고 다닙니다. Então, todas as pessoas, a todo momento, com o celular na mão. 언제까지요? Até quando? 양치질 하면서도요 셀룰러 보고 있는. Escovando o dente no celular. 자기 전까지 셀룰러 합니다. Então, até adormecer, ele está com o celular na mão. 뭐 이렇게 하고 할 일이 많은지. O que ele tem tanto para fazer no celular? 걸을 때도 셀룰러 그냥 보면서 걸어요. Andando também é com o celular na mão. 앞에 벽이 있는데도 앞에 장애물이 있는데도 그냥 걷다가 넘어집니다. Então, na frente tem uma parede, tem um obstáculo, mas ele vai andando olhando o celular e cai. 핸드폰에 모든 정신이 빼앗겨 있어요. A pessoa ela perde toda a sua atenção, o seu foco no celular. 점점 많은 사람들이 스마트폰에 중독이 되어 가고 있어요. Então, cada momento mais as pessoas elas viciam no celular. 니콜라스 카라는 사람은 분명히 얘기했습니다. O Nicholas Carr, o autor, ele já disse diversas vezes 스마트폰을 멀리하면 할수록 인터넷을 멀리하면 할수록 사람은 생각하는 힘이 회복되고 더 강해진다. que quanto mais o homem se afasta do celular, mais se afasta da internet, mais ele ganha o talento, o poder de pensar. 여러분 유튜브에 니콜라스 칼이라는 사람을 검색해 보면 많은 강연이 나옵니다. Se vocês procurarem na internet, no YouTube, Nicholas Carr, vocês vão ver muitas palestras que ele fez. 영어로 돼 있어서 영어를 좀 이렇게 잘 이해하시는 분 한번 들어보시면 좋을 것 Então, 같아요. as palestras são em inglês, mas aqueles que conseguirem entender um pouco de inglês podem procurar e assistir. 여러분 우리는 생각하면서 살아야 됩니다. Então, nós precisamos viver pensando. 근데 생각하는 힘을 스마트폰이, 인터넷이, 비디오 게임이
이런 것들이 다 빼앗아 가고 있어요. Mas a força de pensar, a internet, o smartphone, até os jogos eletrônicos estão tomando de nós. 여러분, 더 심각한 건 뭔지 아십니까? E sabem o que é pior do que isso tudo? 우리의 어린 아이들이 어릴 때부터 중독되어 가고 있다는 As crianças pequenas, elas já viciam desde pequenas. 요즘은 어린아이들이 엄마 아빠보다 셀룰라를 먼저 배운답니다. Elas dizem que as crianças, elas aprendem a palavra celular primeiro do que pai e mãe. 셀룰라. Celular. 셀룰라. 예? 엄마 아빠란 말보다요. 셀룰라를 먼저 배운대요. Então, mas antes de aprender a palavra mãe ou pai, eles aprendem celular. 이게 말이 됩니까? Isso é algo lógico? 여러분, 어린아이들 특히 뇌가 아직 다 자라지 않은 어린아이들 정말 조심해야 됩니다. E as crianças pequenas, o cérebro ainda não está em desenvolvimento e precisa tomar cuidado. 조심해야 돼요. Tem que tomar muito cuidado. 성경은 읽어야 됩니다. Então, a Bíblia precisa ser lida, 그리고 생각해야 됩니다. precisa ser pensada, 그래야 깨달을 수 있거든요. e assim você pode compreendê-la. 근데 우리 시대요. 왜 많은 사람들이 성경을 읽으면서도 배우면서도 깨닫지 못하느냐? 생각하지 않아서요. Mas por que as pessoas, mesmo lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, não conseguem compreender a Bíblia no nosso tempo? Porque as pessoas não se atentam à Bíblia. 성경을 배우면서도요. 생각하지 않는 거예요. Enquanto aprendem a Bíblia, não pensam. 어떻게 깨달을 수 있겠습니까? Então, como é que pode compreendê-la? 성경은 말하고 있습니다. 생각하라고. A Bíblia diz para nos atentarmos. 생각하지 않는 죄가 얼마나 큰 줄 아십니까, 여러분? Vocês sabem quão grande é o pecado de você não pensar? 이 사람을 보면 알 수 있습니다. Então, só de olharmos este homem, nós podemos ver. 이 사람의 이름은 아돌프 아이히만이라는 사람입니다. Esse homem se chama Adolf Eichmann. 아돌프 하면 여러분 생각나는 사람 있습니까? Quando vocês pensam em Adolf, vocês lembram de alguém? 누굽니까 이거? Quem é essa pessoa da suástica? 히틀러. 그렇죠? Não é? 이 사람은 아돌프 히틀러의 오른팔이에요, 오른팔. Esse Adolf Eichmann, ele é o braço direito de Hitler. 가장 가까이에서 아돌프 히틀러를 도와줬던 사람입니다. Ele é o homem que estava mais próximo de Adolf Hitler ajudando. 이 사람이 전쟁 동안에 수많은 사람들을 죽이는데 앞장섰어요. E no decorrer da guerra, ele é o homem que tomou a frente para matar milhares de pessoas, inúmeras pessoas. 2차 세계대전 당시에 유대인만 600만 명이 죽었다고 합니다. Dizem que somente na Guerra Mundial 6 milhões de judeus foram mortos. 다른 인종들도 합하면요, 다른 민족들도 합하면요, 그보다는 더 많을 거예요. E se nós contarmos todas as etnias diversas que participaram da guerra, vai passar, extrapola demais esse número. 군인들도 얼마나 많이 Então, 죽었습니까? quantos soldados morreram na guerra? 끔찍한 전쟁을 앞장서서 했던 사람입니다. Então quer dizer que é uma pessoa que tomou a frente para participar de algo horripilante. 이 사람이 전쟁이 끝난 다음에 도망쳤어요. Após o término da guerra, esse homem fugiu. 그러다가 1960년 이 사람을 이스라엘 그 비밀 기관에서요 잡았어요. Em 1960, o Serviço de Inteligência de Israel, eles conseguiram capturar esse homem. 어디서 잡았는지 아십니까? Sabe aonde que prenderam esse homem? 브라질 밑에 나라. Então, o país logo embaixo do Brasil. 아르헨티나에서 잡았어요. Então, ele foi pego na Argentina. 아르헨티나에서 숨어 Ele 있었습니다. estava escondido na Argentina. 이스라엘 사람들이요, 유대인이 숨어있던 이 아이만을 잡아서 이스라엘로 데려가서 재판에 세운 장면입니다. Então, os israelenses, os judeus foram atrás, caçaram este homem e prenderam e trouxeram até Israel para ele ser julgado. 이 사람은 재판을 받고 1962년에 교수형으로 죽었어요. Então, ele foi sentenciado à morte em 1962. 이 재판 당시에 아이만이 이런 말을 합니다. E no meio do tribunal, Eichmann, ele disse dessa maneira. 판사님, 저는 죄가 없습니다. Ele disse, juiz, eu não tenho pecado nenhum. 저는 공무원이 공무원. Eu sou o quê? Um funcionário público. 위에서 시키라고 하면은 저는 그대로 할 수밖에 없습니다. Foi ordenado de cima e eu só obedeci. 저는 아무런 죄가 없습니다. Eu não tenho pecado. 정말 죄가 없었을까요? Será que ele não tem pecado? 재판장은 이렇게 아이만에게 얘기했습니다. Então, o juiz disse para Eichmann dessa maneira. 아이만, 당신이 유죄인 이유는 바로 생각하지 않았기 때문에 그래요. Eichmann, por que você é réu desse juízo? Porque você não pensou. 사람을 그렇게 많이 죽이는데 왜 생각하지 않았냐? Mesmo muitas pessoas sendo mortas, por que você não pensou? 사람이라면 생각했어야 된다. Então, se você era um ser humano de verdade, você precisava ter pensado.
생각하지 않았기 때문에 당신은 유죄다. Por não pensar, você é condenado. 여러분 생각하지 않는 죄가요 정말 큰 죄입니다. Então, o pecado de não pensar é um enorme pecado. 여러분 우리는 무엇을 생각해야 될까요? O que é que nós precisamos pensar? 하나님은 우리에게 무엇을 생각하고 고민하기를 원하실까요? O que é que o Senhor Deus ele deseja que nós pensemos, que nós fiquemos preocupados, atentados? 우리 atentos? 성경을 찾아봅시다. Então vamos procurar na Bíblia. Hebreus 9. Hebreus capítulo 9. 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. 하나님은 분명히 성경을 통해서 우리에게 말씀하셨습니다. Então, de forma clara, o Senhor Deus ele já nos disse através da Bíblia. 사람은 한 번 죽습니다. Então, o homem ele morre uma vez. 모든 사람은 반드시 죽습니다. Então, todos os homens morrem. 태어날 때는 순서대로 태어나도요. 죽을 때는 순서가 없습니다. Mesmo que você ao nascer nasça conforme uma ordem, ao morrer não existe ordem. 나이가 젊다고 안 죽을까요? Será que por você ser jovem você não morre? 얼마든지 죽을 수 있습니다. Você pode morrer a qualquer momento. 사고로 죽을 수 있고 병으로 죽을 수 있습니다. Pode morrer por acidentes, por doenças. 죽음이라는 것이요. 갑자기 나에게 찾아오면 우리는 거부할 수가 없죠. Quando a morte de repente me buscar, eu não posso recusar. 그리고 죽음이 가장 두려운 이유는 언제 나에게 찾아올지 모른다는 겁니다. E o maior motivo de temer a morte é porque nós não sabemos quando a morte virá nos buscar. 안 그렇습니까? Não é mesmo? 여러분 죽음이 언제 여러분을 찾아올지 아셔요? Vocês sabem quando que a morte virá buscá-los? 아무도 모릅니다. Ninguém sabe. 자, 여기 브라질에서 실제 있었던 사건입니다. Esse é um acontecimento do Brasil. 2016년에 있었던 Então, é 사건인데요. caso que aconteceu em 2016. 이 샤페 코엔시라는 축구팀 아십니까? Vocês conhecem time de futebol chamado Chapecoense? 비행기를 타고 가다가 추락해서 6명이 빼고 다 죽었습니다. Eles estavam fazendo voo de avião e o avião caiu e somente 6 pessoas sobreviveram e o restante todos morreram. 거기에 77명이 탑승하고 있었어요. Então dizem que tinha 77 pessoas a bordo. 결승전하러 비행기 타고 가는 도중이었습니다. Então, eles estavam fazendo esse voo para irem jogar a final do campeonato. 근데 경기장에 도착도 하지 못하고 비행기가 추락해서 6명 빼고 다 죽어버렸어요. Mas sem nem chegarem no campeonato, nem conseguiram jogar e caiu o avião e morreram todos, tirando 6 pessoas. 이 사진이 마지막으로 찍혔던 사진입니다. Então, essa é a última foto deles. 여러분 이 사람들이 비행기가 추락할 걸 알았다면 여기 탔을까요? Será que se todos eles soubessem que o avião iria cair, será que eles estariam a bordo aqui? 절대 안 탔겠죠. Então, eles nunca teriam estado a bordo no avião. 죽음은 언제 우리를 찾아올지 모릅니다. Então nós não sabemos quando a morte virá nos buscar. 살아남은 6명입니다. Então são 6 pessoas que sobreviveram. 근데 여기 마지막에 보시면요. 이 사람 보이십니까? Vocês estão vendo esse último homem aqui? 하파엘 엔제오라는 사람입니다. Então esse homem é o Rafael Engel. 이 사람은 샤페코인시 담당 기자예요, 기자. É o Rafael Engel. Esse homem ele é o repórter que era responsável por essa equipe chapecoense. 21명의 기자가 탔습니다. Estavam 21 repórteres a bordo junto deles. 유일하게 살아남은 사람이 이 사람이에요. Ele é o único repórter vivo. 처음에 발견될 당시에는요. 아주 상태가 심각해서 죽을 뻔했습니다. Então quando acharam esse homem nos destroços do avião, ele estava num estado crítico, quase morto. 근데 기적적으로 살아났어요. Mas quase como se fosse por um milagre, ele sobreviveu. 그런데 안타깝게도 3년 뒤 2019년에 심장마비로 죽었습니다. Então, mas 3 anos depois, infelizmente, ele morreu por uma parada cardiorrespiratória. 심장마비로. Ele morreu por uma parada cardíaca. 기적적으로 비행기 사고에서 살아남았습니다. Ele sobreviveu como se fosse um milagre deste avião, 근데 심장마비는 피하질 못했어요. mas ele não conseguiu fugir da parada cardíaca. 심장이 갑자기 멈춰버리는데 어떡합니까? De repente, o coração dele para. O que ele pode fazer?
여러분 죽음이라는 건 언제 어떻게 올지 모르기 때문에 두려움의 대상입니다. Então a morte é algo que nós tememos porque nós não sabemos como e quando virá. 그런데 많은 사람들이 이 죽음에 대해서 생각하지 않습니다. Mas muitas pessoas não pensam em relação à morte. 그리고 죽음 뒤의 영원한 세계에 대해서도 생각하지 않아요. E as pessoas também não pensam sobre o mundo eterno após a morte. 하나님은 분명히 말씀하셨습니다. Então, o Senhor Deus ele já disse de forma clara para nós. 죽음 뒤의 세계가 있다. Então, existe uma vida após a morte. 영원한 세계가 있다. Existe um mundo eterno após a morte. 천국과 지옥이 있다. Existe o céu e o inferno. 근데 사람들은 죽음을 생각하지 않아요. Mas as pessoas elas não pensam na morte. 언제 생각할까요? Quando que elas pensam na morte? 언제 죽음에 대해서 많이 생각합니까? Quando que as pessoas ficam pensativas em relação à morte? 죽음을 앞두고 죽음에 대해서 생각합니다. Quando estão frente à morte, começam a se preocupar com a morte. 그래서 말기암 환자들이 이러한 질문을 한답니다. É por isso que dizem que muitos pacientes que estão com câncer terminal, eles fazem série de perguntas. 사람이 무엇이냐? O que é o ser humano? 난 어디서 왔고 어디로 가는가? Então, de onde eu venho, para onde vou? 죽음이란 게 뭐지? Então, o que é a morte? 차가운 땅에 묻히고 나서 그 다음은 무슨 일이 일어날까? Então, o que acontece depois de ser enterrado em solo frio? 정말 죽음 뒤의 세계가 있을까? Então, realmente existe a vida após a morte? 하나님은 정말 살아 계실까? Será que Deus realmente é vivo? 죽음을 앞두고 이러한 질문을 하는 겁니다. Então, eles fazem essas várias dessas perguntas em frente à morte. 만약 여러분이 병원을 갔습니다. Então, vamos pensar, vocês foram para o hospital 의사가 이렇게 말하는 e o 거예요. médico diz para vocês, 암입니다. então é câncer 한 달밖에 시간이 없어요. e você só tem um mês de vida. 여러분 이렇게 의사가 말한다면 여러분 심정이 어떨 것 같습니까? Se o médico disser, der um diagnóstico desses para vocês, o que vocês vão pensar? 어떨 것 같아요? Como que vocês vão se sentir? 깜짝 놀랄 겁니다. Vocês vão se assustar. 실제로 이 말을 들은 모든 사람들은 깜짝 놀란답니다. Todas as pessoas que ouvem esse diagnóstico se assustam. 그리고 그동안 자신이 살아왔던 삶의 패턴을 완전히 바꿔버린다고 E 합니다. essas pessoas, elas mudam o 삶의 padrão de vida que eles tinham aos longo de todos esses anos. 그리고 한 달이란 기간 동안 무엇을 생각할까요? E durante esse mês de vida que ele tem, o que será que ele pensa? 열심히 돈 벌 생각을 하겠습니까? Será que ele pensa em ganhar muito dinheiro? 열심히 즐길 생각할까요? Será que ele vai pensar em curtir a vida dele? 여행 갈 생각할까요? Será que ele vai pensar em viajar? 무슨 생각을 할까요? O que será que esse homem vai pensar? 죽음 뒤엔 도대체 뭐가 있을까? O que será que tem depois da morte? 천국과 지옥이 있을까? Será que existe o céu e o inferno? 하나님이 정말 살아 계실까? Será que Deus realmente existe? 이런 고민하지 않겠습니까? Será que vocês não irão pensar nessas coisas? 우리는 각자 언젠간 이 문제에 대해서 고민하고 심각하게 생각할 날이 올 겁니다. Algum momento da nossa vida chegará um instante onde iremos pensar, iremos nos preocupar com essas questões. 나중으로 미루지 말고 이번 5일 동안 한번 생각해 봅시다. Então, sem deixar para depois, vamos pensar nesses problemas nesses 5 dias que nós temos. 이번 5일 동안 집회 기간에 우리가 생각해 볼 문제는 인생의 핵심 문제입니다. Durante esses 5 dias do seminário, realmente são os problemas mais importantes que nós devemos pensar. 바로 죽음이에요, 죽음. Em relação à morte. 모든 사람은 이 세상에 태어나서 죽음을 향해 달려가고 있다고 말합니다. Porque já disse que todos os homens eles nascem neste mundo e andam, caminham para a morte. 돈이 많은 사람이든 돈이 적은 사람이든 많이 배운 사람이든 적게 배운 사람이든 언젠간 죽어요. Sejam ricos, sejam pobres, sejam um homem bem instruído, seja uma pessoa leiga, todos morrem e um dia irão perecer. 죽음은 공평하게 모든 사람에게 찾아옵니다. A morte é igualitária, ela chega a todos. 여러분 한번 보세요. Então vamos ver aqui. 이 벤자민 프랭클린이라는 사람이 이런 말을 했습니다. Então Benjamin Franklin ele disse uma vez: Nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos. 여러분 이 벤자민 프랭클린이라는 사람이 어떤 사람인 줄 아십니까? Vocês sabem quem é o Benjamin Franklin? 미국 건국의 아버지로 불리는 사람이에요. Ele é conhecido como o pai da República dos Estados Unidos. 그리고 이 사람이 발명한 게 있는데 바로 피레침입니다. 피레침. Ah, 번개 이렇게. e o
번개 이렇게 맞으면 땅으로 분산시키는. E o que ele conseguiu, ele era um estudioso e o que ele pesquisou e ele descobriu foi como posso dizer, quando um raio ele cai no solo, como posso dizer, a dispersão do raio pelo solo. 아세요? Vocês entendem? 네? 그리고 번개 많이 치죠 브라질에. Então, tem muito raio no Brasil, né? Relâmpago demais. 막 도시에도 막 번개 치잖아요. Então, também tem muito relâmpagos, trovões. 그런데 사람에게 번개가 치진 않습니다. Mas o relâmpago não cai em uma pessoa. 이 피레침이라는 것이요, 그 번개를 가져와요. Então, dizendo resumidamente, o fio terra ele cai cai no solo, cai sempre na terra. 솔로가 아니라 한번 봅시다. Vamos ver a tradução. 아, 내가 이거 미리 알려줄 걸. 피레침. 영어네. Para-raios, né? 파라하이오스. 예, 아시죠? Então, 피레침? vocês sabem o para-raios? 네? 번개를 막아주잖아요. Então, o para-raios ele consegue segurar esse raio. 비행기도 이 피레침이 있어요. Então, até no avião também temos o para-raios. 그래서 번개가 치는 것도요, 잘 빠져나갑니다. É por isso que ele consegue passar muito bem mesmo nos lugares onde chove e tem uma tempestade. 그걸 이 사람이 만들었는데, Este homem ele descobriu o para-raios. 이 사람이 이런 말을 했어요. E este homem ele pensou nisso. 죽음처럼 확실한 게 없다. E ele disse: nada é mais certo do que a morte. 죽음을 만날 확률은 100%다 이 말입니다. É 100% que nós iremos nos encontrar com a morte. 여러분, 자동차 사고가 날 확률이 얼마인 줄 아십니까? Vocês sabem qual é a chance de você sofrer um acidente de carro? 35.2%. 그게 평생의 자동차 사고를 당할 확률이에요. Então, essa é a chance, 35,2% na vida de você sofrer um acidente. 그래서 사람들은 자동차 보험을 듭니다. É por isso que todas as pessoas elas têm o quê? Um seguro de carro. 준비하는 거예요, 사고를. Porque estão se antecipando ao acidente. 그런데 자동차 사고 날 확률보다 더 높은 게 뭐예요? Mas qual é a maior chance do que de um acidente automobilístico? 죽음이라는 거예요. É a morte. 죽음은 E a 100%입니다. morte é 100%. 여러분이 언젠간 반드시 만나게 되는 거예요. Então a morte nós com certeza iremos nos encontrar com ela. 그런데 왜 준비를 안 하십니까? Mas por que não se preparam? 준비하셔야 돼요. Então, vocês precisam se preparar. 하나님이 오늘도 여러분에게 생명을 주시고 호흡을 주셨습니다. Então, hoje também o Senhor Deus ele nos permitiu a vida, o ar para respirarmos. 왜요? Por quê? 죽음을 준비하라는 거예요. Para nos prepararmos com a morte. 나 만날 준비하라는 거예요. Então é para se preparar em se encontrar com Ele. 그런데 많은 사람들이 이 죽음을 생각하지 않는 겁니다. Então, mas muitas pessoas elas não pensam sobre a morte. 어떻게 하면 돈을 많이 벌까? Então como que eu vou ganhar muito dinheiro? 어떻게 하면 성공할까? Como é que eu vou ter sucesso? 어떻게 하면 더 좋은 자동차를 살 수 있을까? Como que eu vou ganhar como que eu vou comprar um carro melhor? 어떻게 하면 더 좋은 집에 갈 수 있을까? Como que eu vou me mudar para uma casa melhor? 열심히 뜁니다. Então as pessoas elas vivem ocupadas no mundo. 그러나 정작 자신의 인생의 방향이 옳은지는 생각하지 않는 거예요. Mas na realidade não pensam se a direção da vida delas está certa. 여러분, 인생은 방향이 중요합니다. Então a vida o importante é a direção. 속도가 중요한 게 아니에요. O importante não é a velocidade. 인생은 방향이 정말 중요합니다. A vida, o que importa é a direção. 내 인생이 올바른 방향으로 가고 있다면 빨리 가든 느리게 가든 올바른 곳에 도착하게 될 겁니다. Se a minha vida está direcionada no lado certo, não importa se é lento ou rápido, algum dia eu chego lá. 하지만 잘못된 방향이라면 잘못된 곳에 도착하게 됩니다. Mas se a vida está mal direcionado, um dia eu vou chegar no lugar errado. 내 인생의 방향이 정말 맞을까? Então será que a direção da minha vida está certa? 우리는 생각해 봐야 됩니다. Então nós precisamos pensar sobre isso. 고민해 봐야 됩니다. Nós precisamos questionar isso. 여러분, 최근에 브라질에 아주 재미난 사건이 하나 일어났었습니다. Então recentemente aconteceu algo bem divertido no Brasil. 이거 보셨습니까? Vocês já viram isso? 한번 보세요. Então olhem só. Clientes de uma cervejaria de Recife protagonizaram um momento inusitado no último fim de semana. Ao avistarem um grupo de pessoas correndo, os consumidores levantaram de suas mesas desesperados e deixaram o local, acreditando se tratar de um arrastão. Os corredores, contudo, eram praticantes de CrossFit, que participavam de uma corrida. De acordo com o Extra, o caso aconteceu na Alfaiate Cervejaria, situada na zona sul da capital pernambucana, por volta das 21 horas de sábado 17.
크로스핏 아시죠? Vocês sabem crossfit? 네? Vocês sabem o que é crossfit? 여기 이렇게 막 뛰는 사람들 있죠? Sabe as 막 pessoas que por aqui saem correndo? 상파울로도 그런 사람 많아요. Em São Paulo tem muita gente que pratica isso. 거의 옷을 안 입었어요. Então, são pessoas que não vestem a roupa toda, não é? 다 뛰어요. Que estão com aquelas roupas esportivas, saem correndo por aí. 열심히 뜁니다. Então, correm com toda a dedicação. 평소처럼 뛰었어요. Eles correram como de costume. 근데 이 식당에 앉아있던 사람들이 오해를 한 거예요, 오해를. Mas as pessoas no restaurante confundiram essa cena. 야, 저 사람들 왜 도망가? Começaram a pensar, nossa, por que eles estão fugindo? 야, 뭔가 일어났나 봐. Está acontecendo alguma coisa ali. 그리고 다 도망가는 거예요. Todo mundo se levanta para fugir com eles. 재밌는 게 뭔지 아십니까? Sabe o mais divertido disso? 여기 종업원까지 도망갔다는 거예요. O mais engraçado é o garçom daqui correu também. 뭐야 이거? 야, 여기 있으면 위험해. O garçom pensou, nossa, se eu ficar aqui é perigoso. 말아서 나갔어요. Ele também correu. 이게 참 재밌죠. É muito divertido isso, não é? 근데 이게 우리 인생과 똑 닮아 있습니다. Mas isso é igual à nossa vida. 우리의 인생이 이와 같아요. A nossa vida é similar a isso. 열심히 뜁니다. Então, corremos esforçadamente, 근데 왜 뛰는지 몰라요. mas não sabe por que você está correndo. 인생을 열심히 삽니다. As pessoas vivem a vida esforçadamente, 왜 사는지 모르는 거예요. mas não sabem por que vivem. 아, 옆 사람이 뛰니까 뛰는 거예요. Já que a pessoa do lado está correndo, eu corro também. 아유, 남이 뛰니까 내가 안 뛰면 이상한 사람 되는 거잖아요. Então todos estão correndo, se eu não correr, eu que sou o estranho. 그러니까 뛰는 거예요. É por isso que correm. 아, 남들도 저렇게 사는데 나도 그렇게 살아야지. Ah, todo mundo vive daquele jeito, eu também tenho que viver então. 야, 다른 사람들 돈 벌잖아. 직장 다니잖아. Ah, todos trabalham, todos ganham dinheiro, eu também tenho que fazer a mesma coisa. 아, 술 먹고 발라다 가고 하잖아. Ah, todos bebem, todos vão à balada, eu vou também. 아, 축구 보면서 응원하잖아. Ah, todos torcem para um time de futebol. 예, 아이고 죄송합니다. Perdão. 남들이 하니까 하는 거예요. Então, já que todos fazem, eu faço a mesma coisa. 그게 뭡니까? Então, o que é isso? 그게 정말 옳은 방향으로 가고 있을까요? Então, será que eu estou indo na direção certa? 이 사람들도요, 열심히 뛰다가 아마 생각했을 거예요. As pessoas que correram aqui com toda a dedicação devem ter pensado: 왜 뛰고 있지? por que eu estou correndo? 잠깐만. 나 왜 뛰고 있는 거야? Peraí, por que eu estou correndo? 야, 너 왜 뛰었어? Por que você correu? 아, 네가 뛰니까 뛰었지. Eu corri porque você correu. 야, 너는 왜 뛰었어? E você? Por que você correu? 아, 옆 사람이 뛰니까 A 뛰었지. pessoa do meu lado correu e eu corri também. 뭐야? 그럼 아무도 무슨 일이 일어나는지 못 본 거야? Quer dizer que ninguém viu o que aconteceu? 우리가 인생을 잘못 살면 잘못된 곳으로 간다 그랬습니다. Então, se nós vivemos a vida de forma errada, nós vamos para o lugar errado. 거기 가서 후회해봤자 아무런 소용이 없어요. E não adianta você chegar no destino para se arrepender. 그래서 이번 한 주간 5일 동안 잠시 멈추고 생각해 봐야 됩니다. E durante essa semana, durante esses 5 dias, vamos parar um pouco a nossa vida e vamos pensar sobre isso. 인생의 근본적인 문제, O problema real da vida, 죽음의 문제, o problema da morte, 우리 이번 한 주간 생각해 봐야 됩니다. nós precisamos pensar nessa semana. 도대체 나는 누구지? Então, quem sou eu? 난 도대체 어디서 왔지? Então, de onde eu vim? 지금 어디로 가고 있지? Para onde estou indo? 왜 살고 있지? Por que eu estou vivo? 이 질문의 답을 우리는 성경을 통해서 찾을 수 있습니다. Essas respostas nós podemos encontrar através da Bíblia. 만약 이 문제를 성경을 통해서 찾는다면 우리의 인생은 더 이상 방황하지 않을 겁니다. Se eu encontrar o problema se eu encontrar a resposta desses problemas na Bíblia, nós não iremos mais nos revoltar. 그리고 우리의 인생은 의미 있고 가치 있는 인생이 될 거예요. E viveremos uma vida que tem significado, que tem valor. 인생의 근본적인 문제는 누가 답을 줄 수 있겠습니까? Quem é que pode nos dar a resposta do problema original da vida? 누가 우리 인생에 답을 줄 수 있을까요? Quem é que pode nos dar as respostas das nossas vidas? 부모님? Os nossos pais? 네? 여러분 부모님에게 물어보셨어요? Vocês já perguntaram para os seus pais? 엄마 나는 왜 살아? Mãe, por que eu estou vivo? 인생의 목적이 뭐야? Qual é o motivo da vida? 엄마가 뭐라고 대답할까요? O que a sua mãe vai dizer? 아빠한테 가서 물어봐. Pergunta para o seu pai. 아빠 나는 왜 살아? Pai, por que eu estou vivo? 하나님 살아계셔? Deus é vivo?
인생의 목적이 뭐야? Qual é o objetivo da vida? 아빠가 뭐라고 얘기할까요? E o que o pai vai dizer? 야, 선생님이 안 알려주던 Oh, seu professor não te ensinou na escola? 학교에서 뭐 했어? O que você fez na escola? 졸았지? Você dormiu na aula? 여러분, 부모님은 인생의 답을 정확히 줄 수가 없어요. Então, os pais, eles não podem dar a resposta exata sobre a vida. 왜냐하면 부모님은 날 낳아주신 분이지 날 창조하신 분은 아니기 Porque 때문에 그렇습니다. os pais são aqueles que me deram a luz, mas eles não me criaram. 그럼 누가 인생의 문제, 이 근본적인 문제의 답을 줄 수 있습니까? Quem é que pode resolver esse problema principal da vida? 바로 창조주 하나님이셔요. Então, o Deus, o Criador. 하나님만이 우리 인생의 모든 문제의 답을 줄 수 있습니다. Somente Deus, o Criador, pode nos dar a resposta de todas as coisas. 냉장고가 고장나면 냉장고 만든 사람에게 물어봐야 해결할 수 있어요. Se a geladeira está quebrada, eu preciso procurar uma pessoa que fez aquela geladeira para consertá-la. 핸드폰이 고장나면 핸드폰 만든 사람에게 물어봐야 해답을 얻을 수 있습니다. Se o celular está quebrado, para encontrar as respostas, eu preciso procurar alguém que fez esse celular. 마찬가지입니다. É a mesma coisa. 하나님은 우리를 창조하신 창조주시기 때문에 하나님만이 우리에게 답을 줄 수가 있는 거예요. O Senhor Deus é o Deus Criador, é por isso que somente Ele pode nos dar as respostas certas. 그렇다면 하나님은 정말 살아 계실까요? Então, será que Deus está realmente vivo? 하나님 정말 살아 계실까요? Será que Deus está vivo? 이렇게 질문을 하면 어떤 사람은 이렇게 말합니다. Quando nós fazemos essa pergunta, algumas pessoas respondem assim: 하나님 보셨어요? Ah, mas você já viu a Deus? 하나님 봤어요? Você viu a Deus? 아, 전 하나님을 본 적이 없어요. Ele diz: Ah, eu nunca vi a Deus. 그래서 되게 못 믿겠습니다. É por isso que eu não consigo acreditar em Deus. 이렇게 말하는 사람이 있어요. Tem pessoas que dizem isso. 그런데 우리가 하나님을 볼 수 없는 이유 두 개가 있습니다. Mas existem dois motivos de por que nós não podemos ver a Deus. 첫 번째, 우리의 눈은 너무나 불완전해요. Então, primeiro, nossos olhos são imperfeitos. 불완전해서 안경을 쓰죠. Já que os olhos são tão inseguros, nós usamos óculos. 저도 안경을 벗으면 여러분 얼굴이 선명하게 보이질 않아요. Então, se eu não usar o meu óculos, eu não consigo enxergar vocês. 우리의 눈은 너무 Então, 불완전합니다. nossos olhos são imperfeitos. 너무 작은 것도 볼 수 없고요. Não conseguem enxergar coisas bem pequenas. 너무 큰 것도 보기 E 어렵습니다. também tem dificuldade para ver até as coisas grandes. 너무 가까워도 보이지 않고 Não enxerga nem muito de perto 너무 멀리 있어도 보이지 e não 않습니다. enxerga nem muito de longe. 여러분 세균, 여러분 손바닥에 세균 있습니까 없습니까? Tem os micro-organismos nas mãos de vocês ou não? 있어요 없어요? Tem ou não tem? 있죠? Tem, não é? 보입니까? Vocês enxergam? 보여요? Enxergam? 안 보이죠? Não dá para ver. 만약 어떤 사람 pastor 저는 세균이 보여요 하는 사람 있어요. Então tem pessoas que dizem: Ah, pastor, mas eu enxergo. 어떻게 해야 될까요? O que precisa fazer com essa pessoa? 손을 잡아주십시오. Você segura na mão dela, 불쌍하게 쳐다봐 주시고요. precisa olhar com o olhar de pena. 괜찮아. Fala: Não, tudo bem. 가자. Vamos. 어디로 가야 돼요? Para onde? 호스피탈로 가야 돼요. Para o hospício. 빨리 내려가야 돼요. Precisa levar rápido, 늦기 전에. antes que seja tarde. 여러분, 우리의 눈은 너무나 Os 불완전합니다. nossos olhos são imperfeitos. 너무 가까이 있어도 안 보여요. Nem muito de perto não enxergamos. 여러분 속눈썹 보여요? Vocês enxergam os cílios? 속눈썹 보여요 안 보여요? Vocês conseguem enxergar os cílios de vocês? 많은 사람들이 지금 이러고 있습니다. Tem muitas pessoas assim, 보여요 안 보여요? tentando ver, consegue ver? 너무 가까이 있는 거 보이지도 않아요. Muito de perto, não consegue ver. 여러분 미국이 얼마나 멀리 있습니까? Os Estados Unidos, como está tão longe? 보여요? Vocês enxergam os Estados Unidos? 미국이 보여요? Você consegue ver os Estados Unidos? pastor 저는 보여요. Ah, pastor, eu vejo. 이 사람 어떻게 해야 된다고요? O que tem que fazer com essa pessoa? 손을 잡아주시고 Segura na mão da pessoa 불쌍히 여겨주시고 e ter pena dessa pessoa. 어디로 가라고요? E precisa levar para onde? 호스피탈. Para o hospital. 우리의 눈은 너무나 Então, 불완전합니다. nossos olhos realmente são muito inseguros. 이 불완전한 눈으로 완전한 하나님을 볼 수가 Com 없어요. olhos tão inseguros é impossível ver a Deus. 하나님은 빛이신 분입니다. Porque Deus, 빛. o Senhor Deus é uma luz. 만물보다 크신 분이 하나님이라 O Senhor 그랬어요. Deus ele é maior do que toda a criação. 그리고 두 번째 이유, 하나님은 영이십니다. E o segundo motivo, Deus é espírito. 자, 우리 말씀을 찾아봅시다. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. João Evangelho de João, 4. 24.
Deus é Espírito. Deus é Espírito. 하나님은 영이시라고 분명히 말씀하셨습니다. Então, na Bíblia já disse que Deus é espírito. 여러분 영이 무엇입니까? Então, o que é espírito? 영은 살과 뼈가 없습니다. Então, espírito não tem nem carne, nem osso. 네, 이 말씀은 제가 찾아 드릴게요. 찾아 보여드릴게요. Então, eu vou procurar essa palavra para 네, vocês. 시간이 Não 없으니까 temos tempo. 네, 할 게 너무나 많아요. Tem muito o que fazer ainda. 시간은 조금밖에 없고요. Mas o tempo é limitado. 네, 그래서 제가 말씀을 좀 찾아 É 드리겠습니다. por isso que eu vou procurar a palavra para vocês. 자, espírito não tem carne nem ossos. 여러분 영은 살과 뼈가 없습니다. Espírito não tem nem carne, nem osso. 볼 수가 없죠. Pode ver. 하나님을 볼 수 없습니다. Deus não é possível enxergar a Deus. 하나님을 어떻게 볼 수 있습니까? Como é que podemos enxergar a Deus? 아니 육과 뼈가 없다니까 이 사람처럼 육신이 있는 게 아니에요. Deus não possui carne nem osso como o ser humano. 그리고 출애굽기 33장에 보면요. 볼 수 없다고 분명히 Se 말씀하셨어요. olharmos em Êxodo capítulo 33, já disse que é impossível ver a Deus. 모세가 하나님 한 번만 보여주십시오 그랬거든요. Moisés ele clamou dizendo: Deus, deixe eu enxergá-lo, deixe eu vê-lo. 하나님 뭐라고 대답했는지 한번 봅시다. Mas o que Deus respondeu a ele? 한번 읽어볼래요? Eu irei ler. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. 날 보고 살 자가 없다 그랬어요. Não existe nenhum homem que viverá vendo a minha face. 하나님이 이 자리에 갑자기 나타난다. 여기 있는 사람 다 죽게 Se 됩니다. Deus de repente surgir aqui na frente, todas as pessoas aqui morrem. 하나님 빛이시라 그랬어요. Porque Deus ele disse que é a luz. 여러분 어둠 속에 빛이 찾아오면요 어둠은 사라지게 돼 있습니다. Quando a luz se manifesta no meio da escuridão, a escuridão desaparece. 죄가 없으신 그 하나님 거룩하신 분이 이 자리에 나타난다면 죄인 모두가 죽어버릴 거예요. Deus, o ser santo, quando se manifesta no meio de todos esses pecadores, todos iriam morrer. 하나님은 보이지 않습니다. Porque Deus é invisível. 그러면 파스tor 보이지 않는 하나님을 어떻게 믿습니까? Ah, pastor, então como é que eu posso crer no Deus invisível? 여러분 보이지 않지만 존재하는 것들이 있잖아요. Então, mas tem coisas que são invisíveis, mas existem. 뭐예요? O que são elas? 알, O ar, 아몰. o amor. 보여요? Vocês enxergam? 눈에 보입니까? Vocês enxergam essas coisas? 보이지 않지만 존재하잖아요. Então, é invisível, mas existem. 이 세상에는요 보이지 않지만 존재하는 것들이 훨씬 더 많습니다. No mundo existem muito mais coisas que são invisíveis, mas que existem. 여러분 이 보세요. Então vejam só. 눈에 보이지 않는 세균. O micro-organismo que eu não enxergo. 예? 무엇을 통해서 볼 수 있습니까? Então como que eu posso enxergar essa bactéria? 예, 현미경. Através do microscópio. 눈에 보이지 않는 전파. As ondas eletromagnéticas. 예, TV나 라디오 이런 것들을 통해서 우리가 볼 수 Eu 있잖아요. posso vê-las através da TV, através do rádio. 보이지 않는 별들. As estrelas que eu não enxergo. 아니, 망원경 통해서 보면 되죠. Através do telescópio eu posso vê-las. 보이지 않는 하나님은 E o Deus que é invisível. 무엇을 통해 볼 수 Como 있다고요? que nós podemos ver a esse Deus invisível? 바로 성경입니다. Através da Bíblia. 성경을 통해서 하나님을 보는 거예요. Através da Bíblia, vemos a Deus. 이렇게 말하니까 어떤 사람은 이렇게 보려고 합니다. Algumas pessoas, quando eu digo isso, elas tentam isso. 이렇게 보는 거 아닙니다. Não é para ver a Deus dessa maneira. 이렇게 하면 하나님 안 보여요. Deus não é possível enxergar desse jeito. 그럼 무슨 말입니까? O que isso quer dizer? 성경을 읽고 성경을 배우면 하나님에 대해서 알게 된다는 Quando 거예요. você lê a Bíblia, quando você aprende a Bíblia, quando você compreende, você pode conhecer a Deus. 꽁쓸 때자 하나님을 만나게 될 겁니다. Com certeza você vai se encontrar com Deus. 성경을 통해서요. Através da Bíblia. 여러분, 어떤 사람은 이렇게만 얘기합니다. Pessoal, algumas pessoas dizem dessa maneira. 저는 꿈을 통해서 하나님을 만났습니다. Eles dizem, eu me encontrei com Deus através dos sonhos. 저는 환상을 통해서 하나님을 만났습니다. Por uma ilusão ou por alguma visão, Deus apareceu na minha frente. 저는 기적을 통해서 하나님을 만났습니다. Eu conheci a Deus através de um milagre. 실제로 제가 상파울로 교회에 있을 때 어떤 사람을 한 노인분을 상담을 했어요. Então, eu quando estava em São Paulo, eu conversei com uma pessoa de idade. 하나님을 믿으셔요? Eu perguntei, você acredita em Deus? sim, claro 하는 거예요. Sim, claro. 어떻게 믿으셔요? Como é que você acredita em Deus? 야, 꿈을 꿨어. Ele disse, eu sonhei. 꿈속에서 황금색 성경이 내 안으로 들어오는 꿈을 꿨어. E no meu sonho eu vi uma Bíblia de ouro dourada entrando dentro de mim.
그때부터 난 하나님을 믿기로 했어. E a partir daquele momento eu comecei a crer em Deus. 이게 올바른 믿음일까요? Isso é uma fé certa? 꿈을 통해서 하나님을 믿을 수 있습니까? Tem como crer em Deus através dos sonhos? 환상을 통해서 하나님을 올바르게 믿을 수 있을까요? Você pode crer em Deus de forma exata através de visões? 기적을 통해서 하나님을 올바르게 믿을 수 있을까요? Você pode crer de forma exata sobre Deus através 기적. de milagres? Maravilhas? 여러분 이런 것들은 하나님을 믿는데 도움은 줄 수 있어요. Essas coisas elas podem ajudar você a crer em Deus. 그러나 올바른 믿음은 하나님이 원하는 믿음은 성경을 통해서만 가능합니다. Mas uma fé certa, uma fé exata, só é possível através da Bíblia. 하나님이 성경을 우리에게 주셨어요. Deus nos permitiu a Bíblia. 왜 주셨냐고요? Por que é que Ele nos deu a Bíblia? 생각해 보셨어요? Vocês já pensaram nisso? 아니, 성경을 왜 주셨냐고요, Por que 하나님이? Deus nos deu a Bíblia? 아니, 꿈을 통해서, 환상을 통해서, 기적을 통해서, 이적을 통해서 하나님을 올바르게 믿을 수 있다면 성경을 주실 이유가 없지요, 우리에게. Se eu pudesse crer em Deus através dos sonhos, através das visões, dos milagres, das maravilhas, não precisava dessa Bíblia. 그런 것들을 경험한 사람들의 특징이 뭔지 아십니까? Sabe qual é a característica similar de todas as pessoas que experimentaram esses fatos, esses acontecimentos? 성경을 배우질 않아요. É que elas não aprendem a Bíblia. 성경을 의지하지 않습니다. Elas não dependem da Bíblia. 요한복음 1장 1절에 이 말씀이 곧 하나님이라 그랬어요. Em João capítulo 1, versículo 1 disse que Deus é o verbo, 이 말씀이 하나님입니다. é que esse verbo era Deus. 어떻게 성경 없이 하나님을 Então, 배우겠습니까? como que sem essa Bíblia, sem essa palavra, você pode aprender a Deus? 어떻게 성경 없이 하나님을 올바르게 믿을 수 있겠냐고요. Como é que você pode acreditar, crer e aprender de forma exata em Deus sem essa palavra? 하나님이 우리에게 성경을 주신 이유는 성경을 통해서 올바른 믿음을 가지라고 주신 겁니다. O motivo, o objetivo de Deus ter nos dado essa Bíblia para nós é para que nós possamos ter uma fé exata. 이사야서 34장을 같이 찾아보겠습니다. Vamos procurar Isaías, capítulo 34. 이사야서 34장 Isaías, capítulo 34, 16절. versículo 16. 한번 읽어볼래요? Eu irei ler? Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas faltará. Ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. 여호와의 책을 자세히 읽어보라 그랬습니다. Ele está dizendo para nós, buscai no livro do Senhor e lede. 하나님은 성경을 읽어보라고 배워보라고 주신 거예요. O Senhor Deus, Ele nos deu a Bíblia para nós lermos, para nós aprendermos. 근데 많은 사람들이 교회에 다닐 때 액세서리로 그냥 들고 다니는 겁니다. Mas muitas pessoas quando frequentam a igreja, elas levam a Bíblia como um acessório. 일요일에만 가져가요, 일요일에만. Então, só no domingo levam a Bíblia. 아, 그리고 이제 놓고 펴고 예배 끝났어요. Então abrem, olham a Bíblia, acabou o culto, 가져가죠, 집에. leva para casa 어디 그냥 휙 던져버려 그냥. e depois deixa em um canto. 그 다음 일요일 됐습니다. 일요일 아침이 됐어요. Deu domingo de novo de manhã, 먼저 털고 tira a poeira 가져가는 거예요 또. e leva de novo. 여러분 이러라고 주신 책이 아닙니다. Então, Bíblia não é um livro dado para ser usado dessa maneira. 부지런히 읽고 배워야 돼요. Você precisa ler de forma realmente dedicada e aprender. 성경을 통해서만 하나님을 올바르게 믿을 수 있기 때문에 그래요. Então, somente através da Bíblia você pode crer de forma exata. 그럼 이 성경은 도대체 어떤 Então, 책이냐? o que é este livro chamado Bíblia? 이 비블리아에 대해서 좀 알아야 되겠죠? Então, nós precisamos aprender sobre esse livro sagrado. 한번 보세요. Então, vamos ver aqui. 같이 한번 읽어보겠습니다. Vamos ler todos juntos. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem alguém, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 여러분, 우리가 지금 보고 있는 이 성경, 모든 성경은 하나님이 기록하셨어요. Então, toda a Bíblia que nós estamos lendo agora foi escrita por Deus. 사람의 뜻으로 절대 기록할 수 없습니다. Não pode ser escrita pela vontade do homem. 성경에 보면 하나님이 사람에게 불러주셨고 사람은 받아 적었다. Então, na Bíblia, Deus disse e o homem somente recebeu as palavras para escrevê-las. 그래서 저자는 하나님이신 É 거예요. por isso que nós chamamos o autor de Deus. 이 성경을 받아 기록한 사람은 기자라고 얘기하죠.
Então nós podemos dizer que aqueles que escreveram, registraram na Bíblia, receberam a palavra de Deus são os escritores. 여러분 모든 성경은 다 이렇게 기록이 되었습니다. Então, mas a Bíblia como um todo foi escrito desta maneira. 또는 하나님의 영이 사람 속에 들어가서 그 사람이 적기도 했죠. Então, ou o Espírito de Deus entrou naquele homem e ele escreveu. 자, 그래서 예레미야에 보면요 이런 말씀이 있는 겁니다. É por isso que se nós olharmos em Jeremias aparecem palavras assim. A palavra aqui do Senhor veio a Jeremias. 하나님이 예레미야에게 말씀하셨어요. Então Deus disse a Jeremias. 그래서 받아 적었습니다. É por isso que Jeremias escreveu. 그리고 오세이아스, Oséias, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. 하나님의 말씀이 오세이아스에게 임했습니다. a palavra de Deus foi até Oséias. 그래서 여기 기록한 거예요. Chegou a Oséias, é por isso que ele escreveu. 조에오도 기록한 겁니다. Joel também, ele só escreveu. 왜? 하나님이 말씀하셨기 때문에 그래요. Por quê? Quem disse foi Deus. 3,500번 이상 구약에 3,500번 이상 하나님이 말씀하시되 가라사대 이런 말씀이 있습니다. Então mais de 3.500 vezes aparece no Antigo Testamento aparece mais de 3.500 vezes dizendo disse Deus ou Deus disse. 하나님의 말씀이기 때문에 그래요. Porque é a palavra de Deus. 여러분 예수님을 기준으로 예수님 오기 전을 아세라고 합니다. Quando nós pegamos Jesus Cristo como referência, nós podemos dizer antes de Cristo como AC 그리고 데포이스 지 그리스도 데세라고 합니다. e depois de Cristo de DC. 보여요? Vocês conseguem enxergar essas abreviações? 아, TV가 커서 잘 보이네요. A TV é grande, então dá para ver. 그렇죠? 다 보이죠? É possível enxergar, não é? 우리가 2022년에 살고 있습니다. Então nós estamos vivendo em 2022. 데세 2022년이죠? É o quê? DC 2022, DC, não é? 네. 성경은 예수님 태어나기 전 아세 1500 anos 이때부터 기록됐습니다. Então, a Bíblia começou a ser registrada a 1500 AC 그리고 100년 예수님 이후 100년까지 기록이 됐죠. e depois de 100 anos após a vinda do Senhor Jesus. 예수님 오기 전에 기록된 성경을 안티고 테스타멘토라고 하고요. A Bíblia que foi escrita antes da vinda do Senhor Jesus nós chamamos de Antigo Testamento. 예수님 이후에 기록된 것을 노브 테스타멘토라고 합니다. Tudo que foi registrado na Bíblia depois da vinda do Senhor Jesus nós chamamos de Novo Testamento. 39 더하기 27이 뭡니까? Qual é a soma de 39 mais 27? 66. 예. 여러분 성경이 66권의 합본판이 합본판. Então, o livro que vocês têm, a Bíblia que vocês têm na mão é um livro, realmente, uma junção de 66 livros. 예. entendeu? Entenderam? 여러분 그리고 이 성경은 1600년 동안 기록이 됐어요. E este livro ele foi escrito durante 1600 anos. 약 40명의 사람들에 의해서 기록이 됐는데요. Por cerca de 40 pessoas que a escreveram. 네, 유대인들입니다. Então, eram todos judeus. 성경에 보면 유대인들이 하나님의 말씀을 맡았기 때문에 그래요. Então, por que a maioria eram judeus? Porque eles receberam a palavra do Senhor Deus. 네, 그리고 어디서 기록이 됐냐? 여러 장소에서 기록이 됐습니다. E aonde que foi escrito? Foi escrito em diversos lugares. 저자는 하나님이셔요. O autor é Deus. 히스토리아 어떤 이야기가 담겨 있냐? E qual é o conteúdo, qual é a história da Bíblia? 인류 역사의 시작과 인류 역사의 끝이 기록이 되어 있습니다. Está escrito o início e o fim da história da humanidade. 또한 예수님의 구원의 역사가 기록이 되어 있습니다. Também está escrito sobre o trabalho da salvação de Jesus. 이 성경은 1600년 동안 기록이 됐지만 통일성을 가지고 있습니다. Então, esta Bíblia foi escrita durante 1600 anos, mas ela possui uma coerência. 마치 한 사람이 쓴 것처럼 통일성을 가지고 있어요. Ela possui uma coerência porque parece que foi escrita como por um só homem. 왜요? Por quê? 저자가 누구예요? Porque quem é o autor? 하나님이셔요. Então é o Senhor Deus. 하나님 한 분이셔요. Então é somente o único Senhor Deus. 그래서 통일성이 있는 겁니다. É por isso que ela, podemos dizer que é singular. 안티고 테스타멘토는 히브리어로 기록이 됐고요. Então nós podemos ver que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico 그리고 신약 성경은 헬라어로 기록이 됐습니다. e o Novo Testamento foi escrito em grego. 옛날엔 종이가 없었죠. Antigamente não tinham papel. 이집트에 빠피루라는 식물이 있습니다. No Egito tem uma planta chamada papiro. 이걸 가지고 종이로 만들었어요. Perdão. E esse papiro ele foi utilizado para fazer folha. 네, 그 줄기를 잘라서 이렇게 만들어서 잘게 잘 다져가지고 종이를 만들었어요. O jeito que eles faziam, pegavam esse papiro e cortavam eles e depois transformavam eles como se fosse uma massa e depois faziam em um papel. 그래서 이렇게 종이에다가 성경을 기록하기도 했습니다. E é por isso que eles escreviam a Bíblia também nesses papéis. 또는 짐승의 가죽에다
기록을 했죠. 더 오래 보관하기 위해서. Usava-se também o couro de animais porque para fazer pergaminhos, porque ela tinha uma vitalidade maior, então podia guardar, preservar por mais tempo. 그리고 성경은 원본은 없습니다. E a Bíblia não existe o original, 지금은 사본들만 존재합니다. só existem cópias da Bíblia. 원본 있으면 큰일 납니다. Se existir o original, realmente é um grande problema. 어떤 사람이 일부러 고치면요. 어떻게 돼요? Porque imagine, se alguém alterar, o que acontece? 그래서 하나님이요. 사본을 많이 만들도록 역사하셨어요. É por isso que Deus ele trabalhou para que houvesse muitas cópias da Bíblia. 이 사본들을 다 비교하면 원본 내용이에요. Porque se nós compararmos todas as cópias existentes, nós podemos ver que tem o mesmo conteúdo do original. 그리고 성경의 사본들은 놀랍도록 다 똑같습니다. E o mais incrível é que todas as cópias, elas possuem o mesmo conteúdo. 그리고 사본의 숫자가 몇 개인 줄 아셔요? Vocês sabem qual é o número de cópias que existem? 구약이 42,000개. Do Antigo Testamento, 42.000. 신약이 24,000개. E 24.000 cópias somente do Novo Testamento. 66,000개가 넘는 사본이 존재하고 있습니다. Quer dizer que existem livros que são cópias, quer dizer que 66.000 cópias da Bíblia. 이런 책이 없어요. Não existe nenhum livro que seja como esse. 고대 책들도 사본이 있지만 그 수는 너무나 적어요. Até os livros da antiguidade, elas possuem cópias, mas é um número muito limitado. 성경만이 66,000개 이상의 사본이 지금 발견됐습니다. Somente a Bíblia que foi encontrado mais de 66.000 cópias. 놀랍게도 그 내용이 똑같아요. E o mais incrível é que todas elas têm um conteúdo igual. 자, 이거 한번 생각해 봅시다. Vamos pensar sobre isso. 자, 우리가 지금 보고 있는 성경 있죠? Então essa Bíblia que nós estamos usando para ler, 이건 무엇을 기준으로 만들었냐면요. 기록했냐면요. então onde que eles se embasaram para ser escrito esse livro, para ser registrado? 900년, DC 900년에 기록한 마소레치코 사본을 가지고 만들었습니다. Então eles fizeram essa Bíblia através do texto massorético de 900 anos depois de Cristo. 900년에 기록이 된 사본이에요. Então é um texto escrito em 900. 그런데 문제는 뭡니까? Então, mas qual é o problema disso? 구약이 정확하게는 예수님 오기 400년에 완성이 됐거든요. Então, o problema é que o Antigo Testamento ele já foi concluído o quê? Há 400 anos antes de Cristo. 그러니까 이 1300년이라는 기간 동안 어떤 사람이 고친 거 아닐까? Então, nesse período de 1300 anos, será que alguém não foi e alterou a Bíblia? 우리가 지금 보고 있는 성경이 진짜 원본일까? Será que a Bíblia que nós temos na nossa mão agora é a original? 누가 고친 거 아닐까? Será que alguém não mudou o conteúdo da Bíblia? 이런 의심을 했단 As 말입니다. pessoas elas desconfiavam. 그런데 놀라운 발견이 1947년에 일어납니다. Mas teve uma descoberta impressionante em 1947. 바로 사해사본의 발견이에요. Então foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. 이 사해사본이 언제 기록됐냐? Quando que esse manuscrito do Mar Morto foi escrito? 예수님 오기 200년 전에. Há 200 anos antes de Cristo. 자, 그래서 사람들이요 흥분하기 시작했어요. Então as pessoas elas começaram a ficar bem ansiosas. 야, 이 사해사본과 마소레치코 요거를 비교해 보자. Então eles falaram: "Nossa, agora é a hora de compararmos as escrituras do Mar Morto junto do texto massorético." 그럼 우리가 알겠지. Então nós vamos descobrir 이 성경이 고쳐졌는지 안 고쳐졌는지. se a Bíblia que nós temos ela foi corrigida ou não foi. 1100년이라는 차이가 있습니다. Porque existe período de 1100 anos. 결론을 냈어요. Eles trouxeram o resultado. 뭐라고 냈습니까? Qual foi o resultado achado? 네? 성경은 고쳐지지 A 않았다. Bíblia não foi alterada. 이스라엘 쿰란 동굴이라는 곳에서 이 사해사본이 발견됐어요. As escrituras do Mar Morto foram encontradas nas cavernas de Qumran, em Israel. 네. 이런 항아리 속에 성경이 들어있었습니다. Então esses pergaminhos, esses vasos continham os pergaminhos. 네, 이런 성경들이 야사사 구워졌어. 네. 그래서 학자들이요 이걸 가지고 연구를 했다니까요. E muitos arqueólogos, estudiosos, eles começaram a estudar. 그리고 많은 책도 냈습니다. E eles realmente publicaram muitos livros. 지금 우리가 보고 있는 이 성경은 원본이다. Esta Bíblia, este livro que nós temos agora, ela é igual à original. 전혀 달라진 게 없다. Não existe nenhuma diferença. 이 사해사본은 이스라엘 가면 여러분 볼 수 Se 있습니다. vocês forem para Israel, vocês podem ver as escrituras do Mar Morto. 언젠가 기회가 된다면 한번 Quando 가보십시오. vocês tiverem a oportunidade, viajem para lá e vejam. 예. 가면 좋겠죠. Seria muito bom podermos ver, não é? 예?
2200년 전에 기록된 거라니까 이게. Então isso foi escrito há 2200 anos atrás. 얼마나 오래된 사본입니까? Como é uma cópia realmente muito, muito antiga. 자, 이거 한번 보세요. Então vejam só isso também. 영상을 하나 봅시다. Então vamos ver um vídeo. Estamos na área de Qumran, na cabeceira de um rio seco que corria perto das ruínas de Qumran, que está associada com os pergaminhos do Mar Morto. Esse local era habitado pelos essênios. Aqui no deserto viviam essênios que não tinham se casado. Nas cidades viviam os casados com suas famílias. Esse era um grupo contemporâneo à época de Jesus e aos apóstolos que viviam aqui no deserto. Eles não estão somente associados às ruínas, mas também às 11 cavernas que contêm manuscritos. São cerca de 2.000 cavernas nessa vizinhança. 11 delas contêm pergaminhos. Entre eles estão os livros da Bíblia, como conhecemos, exceto o de Esther. Essa é uma incrível descoberta. Eles estão em hebraico, quando supostamente deveriam estar em aramaico, que é o Velho Testamento que usamos hoje. Eles têm palavras precisamente soletradas. E o livro de Isaías que eles têm é o mesmo que eu e você temos hoje. 뭐라고 얘기하고 있어요? O que ele está dizendo aqui? 네? 지금 여러분이 보는 성경과 똑같아요. A Bíblia que nós temos agora é igual a ela. 변하지 않았습니다. Não mudou. 성경은 놀라운 책이에요. Então, a Bíblia é um livro impressionante. 왜요? Por quê? 하나님의 말씀이기 때문에. Porque é a palavra de Deus. 하나님이 지키시고 É 보존하십니다. uma palavra que Deus cumpre e preserva. 아포칼립스 빈치 노이스에 보면 이런 말씀이 Se 있어요. nós olharmos em Apocalipse capítulo 22, aparece uma palavra assim. 이거 읽어봐요. Verei ler. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. 아주 무시무시한 말씀이 있습니다. É uma palavra realmente muito medonha. 누가 이 성경에 더하거나 빼면 이 성경에 기록된 저주를 다 그 사람에게 내려버리겠다 그랬어요. Então, se alguém acrescentar ou tirar alguma coisa da Bíblia, vai cair a praga sobre este homem. 왜요? Por quê? 하나님의 책이기 때문에. Porque é o livro de Deus. 사람이 어떻게 하나님의 책에 더하거나 뺍니까? Então, como é que o homem ele pode adicionar ou retirar algo do livro de Deus? 불가능해요. Então, isso é impossível. 하나님이 허락하지 않습니다. Então, Deus não permite. 성경은 하나님이 보존하시고 보호하신 거예요. Então, a Bíblia é preservada por Deus. 왜요? Por quê? 모든 사람에게 이 성경이 전해지기 위해서입니다. Porque é necessário que este livro, essa Bíblia seja entregue para todos os homens. 우리 시대는요, 이 성경이 가장 많이 읽힌 책이에요. Então, a Bíblia é o livro que mais foi lido em todo esse milênio. 지난 50년간 가장 많이 읽고 판매된 책이 뭐냐? 성경이라니까요. E se nós contarmos somente até os últimos 50 anos, a Bíblia foi o livro mais vendido e o mais lido. 왜요? 왜? Por quê? 가장 많은 언어로 번역이 됐기 때문에 그래요. Porque é o livro também que foi mais traduzido por diversos idiomas diferentes. 2016년에는 2,935개 언어로 번역이 됐습니다. Então, em 2016, ele foi traduzido em 2.935 idiomas diferentes. 2021년에는 3,495개 언어로 번역이 됐다고 나와 있어요. Em 2021, teve os dados de que a Bíblia já foi traduzida para 3.495 idiomas diferentes. 이 세상에서 가장 많은 언어로 번역이 된 책 성경입니다. O livro que mais foi traduzido por diversos idiomas deste mundo é a Bíblia. 왜요? Por quê? 모든 사람이 읽고 배워야 하기 때문에 그래요. Porque todos os homens precisam ler e aprender. 성경을 통해서만 하나님을 올바로 믿을 수 있기 때문에 그렇습니다. Porque nós somente podemos ter a fé exata, aprender de forma exata sobre o Senhor Deus através da Bíblia. 제가 옛날에 우리 파스tor 디모티오하고 샤반시 부족을 한 적이 있습니다. Então, antigamente eu fui com o pastor Timóteo lá para a aldeia dos Chavantes, indígenas Chavantes. 사진 여기 계단에 있어요, 계단에. E ali na escada tem as fotos. 네, 제가 머리 짧게 하고 사진 찍은 거 있습니다. Então, tem uma foto que eu estava com o cabelo bem curto. 샤반시족으로 갔어요. 인디언들이잖아요. Então, eles são os indígenas e eu fui para essa aldeia Chavante. 다른 언어 씁니다. Eles usam outro idioma. 근데 그 샤반시어로 된 성경이 있더라니까요. Mas eles tinham a Bíblia no idioma deles. 깜짝 놀랐습니다. Eu me assustei. 야, 이 성경이
어느 곳을 가더라도 있구나. Onde quer que eu vá, a Bíblia está lá. 여러분 누가 하신 일입니까? Quem fez esse trabalho? 누가 하신 일이에요? Quem fez isto? 하나님이 하신 일이에요. É o trabalho de Deus. 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하시기 때문에 이 성경이 전 세계 곳곳에 퍼지기를 원하셔요. Deus deseja que todos os homens possam chegar ao entendimento dessa verdade. É por isso que ele espalhou por todo o mundo. 자, 우리 제네시스 카피툴루 1을 찾아봅시다. Então vamos procurar Gênesis capítulo 1. 이건 찾기 쉽죠? É muito fácil de procurar. 맨 처음 성경이죠? É o primeiro livro da Bíblia. 자, 성경 맨 처음입니다. O início da Bíblia. 네. 1장 1절 Capítulo 1, versículo 1. 한번 읽어봅시다. Vamos ler. Vamos ler. 1, 2. No No princípio criou Deus o céu e a terra. 야, 네야. 하나님은 사람에게 무엇을 가장 먼저 알려주고 싶어 O 하셨을까? que será que Deus queria contar para o homem em primeiro momento? 첫 번째, 창조주. O Criador. A primeira 하나님은 coisa. 창조주라는 것을 사람에게 설명하고 싶어 했어요. A primeira coisa que Deus quer contar ao homem é sobre o Criador. 여러분, 하나님은 이 세상 모든 것을 만드신 창조주십니다. Deus é o Criador de todas as coisas do mundo. 여러분, 진화가 아닙니다. Ou não é evolução. 여러분, 진화는 가짜예요, 가짜. Pessoal, teoria da evolução é falso. 그건 teoria예요, teoria. Isso só se passa de uma teoria. 어떤 법칙이 아닙니다. Isso não é uma lei. 진화론이 사실이라면 레이라고 하겠죠. Se a evolução fosse verdade, ela seria lei, não uma teoria. 그러나 teoria입니다. Mas ela só se passa por uma teoria. 아직까지도 teoria예요. Até hoje, ela é considerada teoria. 사실 이 진화론은 사단이 발명한 최고의 발명품입니다. Na verdade, a evolução é a descoberta mais realmente grandiosa do diabo. 이 진화론 때문에요, 많은 사람들이 하나님을 안 믿습니다. Muitas pessoas não acreditam em Deus por conta do evolucionismo. 많은 사람들이 이 진화론 때문에 성경을 안 믿어요. Muitas pessoas não acreditam na Bíblia por conta da teoria da evolução. 사단이 만든 우리 시대 최고의 발명품 진화론이에요. Então, a maior descoberta de Satanás na nossa geração é a teoria da evolução. 진화론 안에는 하나님도 없고요, 영혼도 없고 천국도 지옥도 없어요. Na teoria da evolução não existe Deus, não existe espírito, não existe eternidade, não existe nem céu nem inferno. 진화론 믿으면 편하죠. É fácil acreditar no evolucionismo. 걱정 안 해도 Não 되거든요. precisa se preocupar com nada. 지옥 갈 걱정 안 해도 Não 되잖아요. precisa se preocupar com o inferno. 근데 문제가 뭡니까? Mas qual é o problema? 진화론은 가짜란 얘기예요. É que a teoria da evolução é uma farsa. 진리가 아닙니다. Não é verdade. 잘못 믿다가는 잘못된 곳으로 반드시 갑니다. Se você crer em algo errado, de forma errada, você vai para o lugar errado. 여러분, 진화론이 가짜라는 건 우리가 조금만 생각해봐도 알 수 있어요. A teoria da evolução, só de você pensar um pouco, você consegue perceber que é errado. 여러분, 이거 한번 봅시다. Então vamos ver isso. Porque toda casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Pastor? Deus죠. É Deus. 여러분, 정신 똑바로 차리셔야 Vocês 됩니다. precisam acordar agora. 예? 하나님이 이 세상의 모든 걸 만드셨어요. Deus é o criador de todas as coisas. 여러분, 개미 지붕은 누가 만듭니까? Quem que cria o formigueiro? 아, 왜 어려워요, 이거? difícil. 어려워요? 개미 집 누가 만들어요? Quem que construiu o formigueiro? 에? 데우스? Deus. 아니, 이 개미가 만들죠, A 당연히. formigueira constrói o formigueiro. 아니, 개미가 개미 집 만드는 거죠. A formigueira constrói, cria o formigueiro. 여러분, 벌집은요? E a colmeia? 벌집은 누가 만듭니까? Quem que fez a colmeia? 에? 벌이 만들죠. Claro, a abelha que fez. 그럼 개집은 누가 E 만듭니까? a casa do cachorro? 에? 까쇼? É o cachorro? 까쇼가 까쇼 집을 만들어요. O cachorro cria a casa de cachorro? 아니죠, 이건 사람이 만들었죠. Isso foi criado pelo homem. 에, 까쇼는 이거 못 O 만듭니다. cachorro não pode construir isso. 자, 집마다 지은이가 분명히 있죠. Então, toda casa tem alguém que a edificou. 그냥 저절로 되지 않습니다. Nunca surge do nada. 여러분, 미국에 가면요, 큰 빌딩들 많습니다. Existem enormes construções nos Estados Unidos. 여기도 여기 어디야? 여기 지역 어디예요? Aqui, como se chama essa cidade aqui do lado?
아우가스 클라라스. 여기 막 아파트 엄청 많잖아요. Aqui tem inúmeros prédios, apartamentos. 옛날에 없었어요, 여기. Antes aqui não existia nada. 근데 갑자기 막 계속 아파트가 지어지더라고요. Mas de repente começou a surgir prédio atrás de prédio. 누군가 만들었어요? 저절로 됐어요. Alguém construiu ou ele se fez por conta própria? 저절로 됐어요? Ele surgiu por si só, do nada? 파스tor 저절로 됐지요. Ah, pastor, ali foi construído do nada. 아니 오랜 시간 있다 보니까 벽돌도 이렇게 모여가지고 층층이 만들어지고 이 아파트가 딱 된 거예요. Porque o tempo foi passando, tijolo por tijolo foi se ajuntando na região e surgiu um prédio. 이렇게 얘기하는 사람이 있으면 Se existe alguém que diz isso, 어떻게 하라고요? o que você precisa fazer? 손을 잡고 Precisa segurar a mão. tudo bem. 어디로 가라고요? Precisa ir para onde? 병원 가라. Ir para o hospital. 그건 제정신이 Essa 아니죠. pessoa está fora de si. 당연히 누군가 만들었죠. Alguém construiu. 누군가 계획을 가지고 목적을 가지고 설계도를 가지고 만든 거예요. Alguém teve um planejamento, alguém teve a arquitetura e alguém teve o trabalho de fazer essa construção. 그럼 우리가 살고 있는 지구는요. E esse planeta Terra onde nós estamos vivendo. 78억이 살고 있는 가장 큰 집이라고 말할 수 있는 이 지구는요. E esse planeta Terra onde mais de 7 bilhões de pessoas vivem. 큰 집이잖아요. É a maior casa que existe, não é? 그럼 누가 만들었냐 이거? Quem é que construiu essa casa? 저절로요? Ela surgiu por si só. 이 저절로 될 수 있어요 이게? Ela pode acontecer por si só. 아, 이 빌딩도 저절로 안 되는데요. Nem aquele prédio surge sozinho. 어떻게 이 지구가 저절로 됩니까? Como que o planeta Terra ele surge do nada? 아니 뭐라고 말씀하셨어요? O que o Senhor ele disse? 내가 모든 것을 만들었다 그랬어요. Deus edificou todas as coisas. 아멘? 이게 맞는 거죠. Isso é o certo. 여러분 강아지 인형이 있습니다. Então, aqui tem um cachorro de pelúcia. 로봇도 있어요. Também tem o de robô. 강아지 로봇이요. 목소리도 냅니다. O de robô, ele solta, faz sons igual o cachorro. 와와 합니다. Ele faz uau, uau. 여기 어떻게 브라질? Como é que é no Brasil? 와와예요? É uau, 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 né? 여러분, 이거 사람도 만들어요. Então, 사람이 만들어, o 사람이. homem construiu esse cachorro. 그렇죠? Não é mesmo? 그럼 진짜 강아지는요? E o cachorro de verdade? 예? 누가 만들었습니까? Quem é que construiu esse cachorro? 여러분 여기 뚱뚱한 호랑이 인형이 있어요. Olhem só esse tigre, esse ursinho, esse tigre de pelúcia. 이 뚱뚱한 호랑이는요? Quem é que fez esse tigre gordinho? 예? 누가 만들었어요? Quem é que fez ele? 제가 안 만들었습니다. Não fui eu que fiz ele. 예? 하나님 만들었죠. Então foi Deus que o fez. 여기 한번 잘 보세요. Então olhem só aqui. 이게 로봇으로 만든 새입니다. Aqui é um pássaro robotizado. 이거 진짜 새예요, 진짜 E 새. aqui é um pássaro de verdade. 여러분 이거 저절로 돼요, 안 돼요, 이 로봇? Esse robô, ele pode surgir sozinho ou não? 예? 오랜 시간 지나면 이 로봇 새가 됩니까? Esse robô, ele surgiu de alguma coisa, passou tanto tempo que sozinho ele se transformou nesse robô em um pássaro? 사람이 만들었죠. Não, foi o homem que o fez. 그럼 이 새는요? E esse pássaro aqui do lado? 하나님이 만들었죠. Deus que fez essa gaivota. 이 로봇 새도 저절로 안 된다면 이 새는 더더욱 저절로 될 수가 없지요. Se nem esse robô não pode ser construído sozinho, feito sozinho, então lógico que esse pássaro real não pode ser feito sozinho. 로봇 물고기가 있습니다. Então aqui temos peixes robôs 진짜 물고기가 있어요. e também tem o peixe de verdade. 이것이 저절로 안 된다면 당연히 이 생명이 있는 이 물고기도 저절로 될 수가 없죠. Se ele não surge sozinho, nem esse do lado não tem como surgir sozinho. 안 그렇습니까? Não é mesmo? 저절로 되는 건 없습니다. Não existe nada que se faz por si só. 이 세상에 저절로라는 것은 없어요. Não existe nada no mundo que se faz por si só. 이 물고기보다 더 복잡한 게 사람입니다. Algo mais complexo que o peixe é o homem. 이게 진화론이잖아요. Então, isso é a teoria da evolução. 이 아메바가요, 시간이 오래 지나서 이렇게 됐다는 A teoria da 겁니다. evolução é que uma ameba passou tanto tempo por várias influências que ele deu vida a isso tudo. 이게 말이 됩니까? Isso faz sentido? 이거는요, 말이 안 되는 Então 거예요. isso não tem lógica. 이건 그냥 teoria입니다. Então isso é somente uma teoria. 이걸 만든 사람이 찰스 다윈입니다. Então Charles Darwin que pensou nessa teoria. 이걸 발명하는 그 시대에는요, 뭐가 없었냐면 현미경이라는 게 없었습니다. Na época que Darwin ele pensou nessa teoria, sabe o que não existia na época? Não existia microscópio. 이 현미경이 없었어요. Não existia um microscópio.
사람이 얼마나 복잡하고 동물, 식물 이런 것들이 얼마나 복잡한지 몰랐단 말이에요. Então, como que o homem é tão complexo, o animal, a planta é tão complexa, mas eles não sabiam disso. 많은 사람들이 얘기합니다. 만약 다윈의 시대에 현미경이 있었다면 다윈은 진화론을 말하지 않았을 Então, 거라고. muitos dizem, se na época de Darwin existisse um microscópio, ele jamais diria que existiria a evolução. 아메바가 오랜 시간 동안 지나서 사람이 되다 이건 확률적으로도 불가능해요. Então, até por probabilidade, é impossível dizer que uma ameba, passando tanto tempo assim, ela conseguiu dar vida a várias coisas. 여러분, 이게 폐차장입니다. Aqui nós temos, como posso dizer, um lixão, né? 네, 폐차장. Aqui para jogar fora os carros usados. 네, 여기에 갑자기 큰 태풍이 찾아왔습니다. Vamos pensar que chegou um tufão gigantesco aqui. 그래서 여기 이 폐차들이 싹 올라갔어요. E esse 하늘로. tornado levou todos esses carros quebrados lá para cima. 그런데 내려오니까 뭐가 됐어요? Mas no momento que desceu o carro, desce o quê? 페라리가 됐어요. Uma Ferrari. 여러분 이게 실제로 일어날 수 있습니까? 없습니까? Pessoal, isso pode acontecer na realidade ou não? 네? 이거 확률로 계산하면요. 10의 9승분의 1입니다. Se você contar na probabilidade, é 1 sobre 10 elevado a 9. A potência 9. 공이 9개예요. 공이 9개. Então, aqui quer dizer que entram quantos zeros aqui? Mais 9 zeros atrás. 불가능한 확률입니다, 이거. Então, quer dizer que é uma probabilidade impossível de acontecer. 근데 이 확률보다도 어려운 것이 뭐냐? 단백질이 그냥 우연히 생겨나는 것이에요. Então, isso, qual é essa mesma probabilidade de 1 sobre 10 elevado a 9? Que perdão, a da célula é pior do que isso. 자, 여기 DNA가 É 있습니다. mais difícil. Vamos pensar agora no DNA. Nós temos o 모든 DNA. 동물과 사람은 DNA가 있습니다. Todos o ser vivo ele possui algo chamado DNA. 그리고 세포들이 있죠. E existe algo chamado célula. 이건 다 단백질이 필요합니다. Todas elas precisam de algo chamado proteína. 그 단백질이 우연히 생길 확률을 이 과학자들이 계산을 해봤어요. Então, os cientistas eles pensaram na probabilidade de uma proteína ela surgir por si só, do nada. 10에 520승분의 1이에요. Então, 1 sobre 10 elevado a 520. 말도 안 되는 확률이에요. Então, isso aqui é uma probabilidade realmente inexplicável. 이건 의미 없는 숫자입니다. Esse é um número que não faz sentido, não tem significado. 제로예요, 제로. É o quê? Só zero. 아메바가 진화되어서 사람이 된다. 이거는 제로예요, 제로 확률상. Então, uma ameba, ela passa tanto tempo em fazer uma vida igual a nossa, é zero a probabilidade. 그래서 많은 과학자들이 지금 진화론은 잘못했다 이야기하고 É porque 있습니다. muitos cientistas já dizem a teoria da evolução está errada. 진화론은 다시 검토해야 한다. A teoria da evolução precisa ser revisada. 많은 과학자들 그리고 대학의 교수들이요 서명 운동을 하고 있어요 지금. Então, muitos doutores, muitos estudiosos, o que eles estão fazendo hoje em dia? Eles estão fazendo um baixo-assinado entre eles. 네, 여기 영어로 되어 있어가지고 번역을 했거든요. Aqui está escrito em inglês, então eu traduzi. 네, 한번 읽어볼래요? Então, somos céticos em relação à capacidade da mutação aleatória e da seleção natural para explicar a complexidade da vida. 자, 뭐, 여기 보면 세치쿠스가 무슨 O 뜻입니까? que significa ser cético? 네? 세치쿠. O que é uma pessoa cética? 네? 말도 안 된다. A pessoa que fala, nossa, isso não faz significado, não tem sentido. 진화론은 말도 안 된다는 거예요. Quer dizer que não tem lógica alguma. 네? 너무 거짓이 많다는 겁니다. Então quer dizer que existe muita farsa. 여기 보세요. Vejam só aqui. 이 영상 하나 봅시다. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. 자 보세요. Vamos ver. I'm skeptical of the claim. 많은 과학자들이 이 진화론에 대해서 skeptical 하고 있다. Quer dizer que muitos cientistas eles estão sendo céticos em relação à evolução. 그래서 이 사람들이요 서명을 하기 시작했어요. E eles começaram a fazer o quê? Um baixo-assinado. 난 이 진화론에 동의 못한다.
Vários cientistas estão vindo dizendo, eu não consigo concordar com a teoria da evolução. 거기는요, 노벨 과학상들도 있어요. E aqui também tem até ganhadores do prêmio Nobel. 다양한 분야에서요, 교수들, 과학자들이 서명하고 있습니다. De inúmeras áreas de conhecimento diferentes, vários doutores, cientistas estão assinando. 미국의, 영국의 유명한 대학들에서도요, 교수들이 용기를 가지고 사인하고 있어요. Até nas universidades famosas dos Estados Unidos, da Inglaterra, eles com coragem estão assinando. 왜요? Por que estão fazendo isso? 여러분 진화론을 부정하잖아요. 그 교수가요 오래 못 갑니다. Vocês sabem o que acontece com um cientista, um doutor que ele nega a teoria da evolução? A vida dele não é longa. 교수직 오래 못 해요. Ele não consegue se manter no cargo dele como doutor durante um longo tempo. 왕따 당합니다. Porque ele é o quê? Ele sofre bullying. 그래서요. 난 진화론을 지지하지 않는다. 이거 말하려면요. 용기를 가지고 해야 É 돼요. por isso que para ser um cientista que tem coragem para dizer eu não acredito na teoria da evolução, precisa de muita coragem. 지금 계속 진화론을 반대하는 사람들이 과학자들이 늘어나고 있습니다. Cada momento está aumentando o número de cientistas que vão contra a teoria da evolução. 진화론은 가짜예요. 믿을 필요가 A 없습니다. teoria da evolução é uma farsa, não tem um porquê de crer nisso. 사단 마귀가 만든 최고의 발명품이에요. É a melhor obra-prima, descoberta do diabo Satanás que ele fez no nosso tempo. 거기 우리가 속으면 절대 안 됩니다. Nós jamais devemos ser enganados nisso. 자, 이 말씀 한번 봅시다. Vamos ler essa palavra. 한번 누가 읽어볼래요? Alguém poderia ler este versículo? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu externo poder como a sua divindade, se entendem claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inversíveis. 감사합니다. Muito obrigado. 자, 하나님의 능력, 하나님의 지혜는 눈에 보이지 않습니다. Então, o poder de Deus, ele não é visível. 여기 에테르노 포델 꼬마수와 지빈다지 이거는 눈에 안 보여요. O seu eterno poder, a sua divindade não é visível, 그러나 우리가 눈에 볼 수 있어요. mas podemos ver, 알 수 있어요. podemos conhecer. 무엇을 통해서요? Como? Através de quê? 그리아다스. Através das coisas que são criadas. 하나님이 만드신 것들을 보면 하나님의 능력, 지혜를 알 수 있습니다. Através das criaturas, das criações, nós podemos conhecer o poder e a divindade, a sabedoria de Deus. 그래서 이 세상에 있는 것들을 잘 연구하고 살펴보면 하나님을 발견하는 거예요. É por isso que quanto mais estudamos, mais pesquisamos algo deste mundo, mais nós podemos ver a Deus. 여러분, 진화론이 사실이라면 이 세상은 무질서한 세계입니다. Se a teoria da evolução for verdade, este mundo não existe algo chamado ordem. 규칙이라는 게 없어요. Não existe algo chamado regra. 여러분, 우연이라는 것은요, 규칙을 포함하지 않습니다. O por acaso, a coincidência, realmente ele não é incluso na ordem, na regra. 어떤 사람이요, 지나가다 내 팔을 툭 쳤어요. Então, alguém por acaso andando na rua me deu um tapa. 아, 우연일 수 있죠. Isso pode ter sido uma coincidência, 근데 매일 9시만 되면 나한테 와가지고 치는 거예요. mas na rua toda manhã, 9 horas da manhã, ele vem e me dá um tapa. 우연입니까? Isso é uma coincidência? 네? 우연 아니죠. Isso não é uma coincidência. 왜요? Por que não é uma coincidência? 규칙을 가지고 있잖아요. Porque tem o quê? Uma regra, 그렇죠? não é? 이건 우연이 아닙니다. Isso não é uma coincidência. 진화론이 사실이라면 이 지구에는요, 규칙이 없어야 돼요. Se a teoria da evolução for verdade, este mundo não pode existir algo chamado ordem. 어떤 생명체라도 우연이 됐기 때문에 규칙이 있으면 안 됩니다. Já que toda a vida ela surgiu por acaso, então não pode existir algo chamado ordem. 그러나 우리가 살고 있는 이 세계는요, 규칙이 너무나 많아요. Mas no mundo que nós vivemos agora, existem inúmeras leis e regras. 여러분, 새가 알을 낳으면 그 알이 며칠 만에 부화한 줄 아십니까? Vocês sabem quando um pássaro ele bota um ovo, sabe quanto tempo demora para chocar e nascer esse pássaro? 네? 평균 14일입니다. Eles dizem em média 14 dias. 닭은 21일 걸립니다. Então, a galinha ela demora 21 dias em média. 오리는 28일 걸립니다. O pato ele demora 28 dias. 타조는 42일 걸립니다. A ema demora 42 dias. 이게 다 무슨 숫자입니까? Então, o que representa todos esses números? 14, 21, 28, 42 다 7의 배수예요. Isso é tudo o quê? É o múltiplo de 7, 그렇죠? não é mesmo?
다 7의 배수예요. Tudo é múltiplo de 7. 여성의 평균 생리 기간이 28일입니다. Então, a menstruação da mulher, o padrão é 28 dias mais ou menos. 임신하면요. E quando ela engravida? 며칠 걸립니까? Quanto tempo que demora? 평균 280일. Ela demora por volta de 280 dias. 다 7의 배수예요. É tudo um múltiplo de 7. 고양이는 63일 만에 새끼를 낳는답니다. 63일? É, Aí, 63. o gato também ele demora o quê? 63 dias para dar à luz a um gatinho. 다 7의 배수예요. Tudo é múltiplo de 7. 여러분 성경의 7은 하나님 숫자입니다. Então, o múltiplo de 7, o número 7 na Bíblia representa a Deus. 생명은 모두 하나님께로부터 왔다는 뜻이에요. Toda vida é proveniente de Deus. 진화론이 사실이라면 규칙이 있으면 안 됩니다. Se a evolução é verdade, não pode existir ordem. 그러나 규칙이 계속 발견되는 겁니다. Mas nós podemos encontrar ordem atrás de ordem. 여러분 여기에 피보나치 수열이라는 게 있습니다. Então nós temos algo chamado sequência de Fibonacci. 이게 무슨 숫자인지 몰라도 돼요. Vocês não precisam saber o que significa isso. 오늘은 수학 시간이 아니기 E agora não é 때문에요. tempo de matemática. 여기 아마 고등학생들 뭐 이렇게 수학 시간에 배웠을 겁니다. 대학생들. Então aqui tem os universitários, nós temos os do ensino médio. 여러분 이건 피보나치라는 사람이 발견한 숫자인데요. Mas essa sequência foi encontrada por Fibonacci. 이것이 자연 속에 우리 자연 속에 있어요. Então, a teoria de essa sequência de Fibonacci, ela está o quê? No nosso dia a dia, está na natureza. 꽃잎의 수를 살펴보니까 피보나치 수열인 거예요. Quando você conta as pétalas das flores, você vê que é o quê? A sequência de Fibonacci. 꽃잎의 숫자. O número de pétalas. 규칙이 있는 겁니다. Existe o quê? Uma regra. 한 장, 두 장, 세 장, Uma pétala, duas pétalas, três pétalas. 5장, 8장. Depois pula para 5 pétalas, 8 pétalas. 4장짜리는 거의 없어요. Quase não existe flores com 4 pétalas. 6장짜리는 없습니다. Não existem aquelas que têm 6. 세치도 발견하기 É 어려워요. muito difícil você encontrar uma sequência de 7 também. 이게 규칙이 있는 거예요, 규칙이. Quer dizer que quase todos têm o quê? Uma regra. 어떻게 이 규칙이 발견될까요? Por que existe essa regra? Por que ela é descoberta? 하나님의 능력과 지혜입니다. Então existe a sabedoria, o poder e a divindade de Deus. 해바라기도 마찬가지예요. O girassol é a mesma coisa. 34, 55는요, 피보나치 수열입니다. 34 e 55 é o número de Fibonacci. 그리고 이 피보나치 수열을 나누면요, 황금 비율이 나와요. E quando nós dividimos, fomos sequenciando esse número de Fibonacci, nós podemos encontrar o quê? A razão áurea. 그리고 아정 뭐라고요? Razão áurea. 하정 아오리아. 이거 들어보셨어요? Vocês já ouviram sobre razão áurea? 네? 황금 비율. Então, podemos dizer o padrão ouro. 이게 1대 1.618이에요. O padrão ouro é 1 para 1.618. 이게 어디에 있냐? Onde isso está? Onde ela está presente? 비너스 조각상에 있습니다. Então, ela está na escultura de Vênus. 모나리자에 있어요. Está aí na Mona Lisa. 그래서 사람들이 모나리자를 왜 이렇게 보러 갈까요? Por que será que as pessoas vão tanto procurar a Mona Lisa? 모나리자라는 그림 자체가요, 황금 비율로 되어 있다니까요. A obra-prima Mona Lisa, ela está desenhada no quê? Nessa sequência do quê? Da razão áurea. 그래서 사람들에게 안정감과 미, 아름다움을 주는 É 거예요. por isso que ela consegue transmitir, 느끼게 해주는 거예요. ela consegue fazer a pessoa sentir segurança e a beleza. 이것이요, 우리 삶 가운데 많이 있습니다. E isso está presente em muito da nossa vida. 그리스의 파르테논 신전이라는 게 있습니다. 여기도 황금 비율로 되어 있어요. Então, em Partenos, na Grécia também, nós temos a sequência, a razão áurea. 우리 팔도 황금 비율입니다. O nosso braço também, ele é composto pela razão áurea. 그리고 우리의 덴치도 황금 비율로 되어 O 있어요. nosso dente também nós podemos encontrar a razão áurea. 그래서 미소가 아름다운 사람이 있죠? É por isso que tem pessoas que têm um sorriso bonito, 이빨이 황금 비율이에요. então porque os dentes são a razão áurea. 그리고 우리가 쓰는 카드. E o cartão de crédito que nós usamos? 왜 카드는 다 모양이 똑같을까? Por que será que todos os cartões do mundo têm o mesmo tamanho? 아셔요? Vocês sabem por quê? 황금 비율이기 때문에 그래요. Tem a razão áurea. 사람들에게요, 가장 잘 팔릴 수 있는 크기입니다. É o tamanho realmente exato e o melhor tamanho para se vender para as pessoas. 그래서 좀만 길어도 안 Não 돼요. pode ser nem um pouco mais longo, 그리고 좀만 커도 안 돼요. não pode ser nem um pouco mais comprido. 사람들이 편안함과 아름다움을 느낄 만한 딱 크기예요. É o tamanho exato para a pessoa sentir
É segurança, sentir felicidade ao ver que é bonito. 그리고 이런 말가들 있죠. Todas essas marcas, os logotipos, não é? 이것도 황금 비율로 되어 Todas essas 있습니다. logos também, elas possuem a razão, o padrão ouro. 뿐만 아니라 우리 은하도 황금 A 비율이에요. nossa galáxia é composta pelo padrão ouro. 여러분 태풍도 살펴보면 황금 비율로 되어 있습니다. Até os tornados, os furacões, eles são feitos do quê? Da razão áurea. 규칙이라는 것이 있는 거예요. Quer dizer que no mundo todo existe algo chamado ordem. 우리가 살고 있는 이 시계, 이 지구는 규칙이라는 것이 있습니다. Na terra onde nós vivemos existe algo chamado regra. 누가 정해놨을까요? Quem formou essa ordem? 바로 하나님이셔요. Foi Deus. 하나님이십니다. Foi Deus. 진화는 틀렸습니다. Então a evolução está errada. 이걸 설명하지 못해요. Não tem como explicá-la. 자, 말씀을 한번 찾아봅시다. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. 네, 시편 Salmos 14편입니다. 14, Salmos 14. 14편 Salmos 14, 1절 versículo 1. 읽어볼래요? Eu irei ler. Disse o nécio no seu coração: não há Deus, tem-se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. 어리석은 사람은 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다. O nécio disse no seu coração: não há Deus. 어떤 사람이 너하데우스 하는 줄 아십니까? Sabem quem disse não há Deus? 어떤 사람이요? Quem que diz uma coisa dessas? 어리석은 사람이요. Uma pessoa que é nécia. 하나님이 만든 이 모든 것을 보면서도 하나님 없다 말하는 거예요. Mesmo vendo todas as coisas que Deus tem feito, ele diz: não há Deus. 하나님이 만든 이 자연을 보면서도 Vendo a natureza feita por Deus. 하나님이 만든 동물과 식물들을 보면서도 Vendo todas as plantas, os animais criados por Deus. 하나님이 만든 이 우주를 보면서도 Vendo o universo criado por Deus. 하나님 없다 그러는 거예요. Ele diz: não há Deus. 하나님은 그 사람을 어리석은 사람이다, 악인이다 말하는 O 거예요. Senhor Deus está dizendo que ele é um insensato, ele é um ímpio. 여러분, 악인의 결국은 어떻게 됩니까? O que acontece com o ímpio depois? 멸망이에요. É a perdição. 영원한 지옥입니다. É o inferno eterno. 여러분, 하나님은 이 지구에서 어떤 것을 가장 귀하게 보실까요? O que será que o Senhor Deus ele vê de forma mais preciosa neste mundo? 네? 멋진 동물, Um animal que é lindo, 멋있는 호랑이, o tigre formoso. 이런 것을 하나님 귀하게 보시겠습니까? Será que o Senhor Deus ele vê essas coisas como preciosas? 아닙니다. 하나님은 사람을 가장 귀하게 A 보시고. coisa mais preciosa para Deus é o homem. 왜요? Por quê? 왜요? Por quê? 왜 사람을 하나님이 가장 귀하게 보실까? Por que o Senhor Deus ele vê o homem de forma mais preciosa possível? 그 답은 창세기 1장에 나와 있습니다. Em Gênesis capítulo 1 aparece essa resposta. 네, 27절에 보면요. Se olharmos em versículo 27, 한번 읽어볼래요? eu irei ler. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 하나님이 사람을 만들 때 자기 형상대로 창조하셨다 그랬어요. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem conforme a sua imagem. Imagem de Deus. Qual é a imagem de Deus? Nossa carne? Deus é? Deus é? Espírito. 맞아요. espírito입니다. Deus é espírito. 사람 안에는 espírito가 있어요. Dentro do homem existe algo chamado espírito. 이 espírito는 하나님이 주신 것이고 하나님을 닮은 겁니다. O espírito foi dado por Deus, ele se parece com Deus. 그래서 하나님이 사람을 가장 귀하게 보시는 거예요. É por isso que o Senhor Deus ele vê o homem de forma mais preciosa. 우리 골프는 죽으면 흙으로 돌아가요. Se o nosso corpo morrer, nós voltamos ao pó da terra. 왜요? Por quê? 이 골프는 흙으로 만들었기 Porque 때문에 este 그래요. corpo foi feito com o pó da terra. 그래서 죽으면 흙으로 돌아갑니다. É por isso que ao morrer você vai para a terra. 그러나 내 안에 있는 영혼은 하나님께로 가는 거예요. Mas o espírito que está dentro de mim, ele vai para Deus. 욥기 19장 이런 말씀이 있습니다. Então em Jó capítulo 19 aparece uma palavra assim. 네, 시간이 없으니까 제가 빨리 보여드릴게요. Sem tempo, eu vou mostrar para vocês. 네, 읽어볼래요? Eu irei ler, e depois de consumida a minha carne, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. 하나님을 보리라 그랬습니다. Ele disse, verei a Deus. 진짜 나는 이 육신이 아니에요. Quer dizer que o eu aqui não é de verdade. 팔이 잘려도 나는 있습니다. Pode cortar o meu braço, 내 다리가 잘려도 나는 있어요. eu posso cortar minha perna fora que eu existo ainda. 팔과 다리가 없어도 나는 존재합니다. Sem perna, sem braço, eu existo. 진짜 나는 어디에 있습니까? Onde está o verdadeiro eu? 내 안에 있습니다. Dentro de mim. 이 스피리트. O Espírito. 이게 나예요. Isso
sou eu. 이것이 육신 밖으로 나가면 그것이 죽음입니다. Quando ele sai para fora de mim, isso é a morte. 어디로 갈까요? Para onde iremos? 하나님을 보리라 그랬습니다. Veremos a Deus. 하나님 앞으로 갑니다. Vamos para Deus. 전도서에 보면 이런 말씀이 Se 있어요. olharmos em Eclesiastes, aparece uma palavra assim. 인생 오늘 위로 올라간다 그랬습니다. Ele diz que a vida vai para cima. 여기 보세요. Então vamos ler aqui. 읽어볼래요? Eu irei ler: quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e o que o fôlego dos animais vai para o baixo da terra. 짐승은 죽으면 끝입니다. Então, se o animal ele morrer, acabou. 사람은 죽으면 끝이 아니에요. Se o homem morrer, não tem fim, 위로 간다 그랬습니다. porque ele vai para cima. 하나님 보러 가는 겁니다. Ele vai para ver a Deus. Hebreus capítulo 9, 27. 심판이 있다 그랬어요. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 27, existe o juízo. 심판 받으러 가는 거예요. Vai para receber o juízo. 여러분 사람은 죽음으로 끝이 아니다라는 것을 많은 사람들이 경험했어. Muitas pessoas experimentaram de que a morte não termina só com a morte. 자, 이거 한번 봅시다. Vamos ver aqui. Boa noite. No Globo Repórter, a misteriosa fronteira entre a vida e a morte. Com a palavra, brasileiros que tiveram paradas cardíacas ou respiratórias e um dia foram considerados mortos pela medicina. Eles voltaram e hoje nos contam o que viram do lado de lá. Um túnel colorido, uma luz sem igual. Esta rara travessia parece terminar quase sempre na mesma cena. O delegado de polícia, o arquiteto, o executivo, a professora, todos passaram pelo túnel e todos garantem que depois a vida mudou completamente. Mas como os cientistas explicam essa viagem chamada de EQM, a experiência de quase morte? Uma ilusão criada pelo cérebro ou uma realidade que poucos puderam conhecer? Eu me ergui, fiz um movimento para frente e eu saí do meu corpo, ficou a massa corpo deitada na maca e eu saí puxada por uma luz. Tinha um túnel bem longe e aquela luz me puxava. Era uma luz tipo um sol, não era uma luz qualquer, era uma luz muito forte, que soltava raios assim para tudo que era lado e tinha muita força aquela luz. Aí eu cheguei no fim do túnel e atrás do túnel, atrás da luz, aliás, tinha um espaço muito grande. Foi um parto de muito risco. Rita caiu da escada no 8º mês de gravidez. O bebê precisava ser retirado com fórceps, mas a mãe não queria. A hemorragia se agravou tanto que ela chegou a morrer, como contou depois a enfermeira que fazia parte da equipe médica. Ela começou a contar isso para mim. Que eu tinha morrido, que eles acharam que eu tinha morrido, que eu fiquei sem pulso e que daqui eles começaram a trabalhar em mim para ver se eu voltava de novo. E aí eu comecei a viver, né, a ter vida de novo, a reagir. E aí que eu comecei a pensar, então eu realmente fui, eu realmente morri. Quer dizer, semi-morri. Essa loucura era a rotina do delegado Fernando até o ano 2000, quando foi substituir um colega no plantão e acabou virando notícia. Era o último dia das minhas férias, quando aconteceu os fatos. Houve um tiroteio e o delegado substituto foi atingido pelas costas. Nesse instante eu percebi que eu comecei a me ver por cima, lançado para o alto, como se tivesse um foco de luz atrás de mim, como se fosse uma luz de um teatro, redonda assim, em volta do meu corpo, e eu me vendo lá, parado no alto, imóvel, não mexia nada. E eu fiquei ali me observando. Mas como era essa luz, delegado? Era forte, era branca. Era branca. E ela era projetada? Ela vinha de trás, ela passava por trás de mim, projetava. Eu achei sempre que ela só projetava o meu corpo, né? Lá no chão? Ela só projetava o meu corpo. E como eu não conseguia me mexer, eu fiquei olhando para aquilo. O que passava naquele momento? Eu pensei, eu vou morrer. Se eu conseguir... 시간이 없어서 여기까지만 좀 볼게요. Sem tempo, vamos ver até aqui. 여러분, 이거는 유튜브에 액게임이 치면요
많은 사람들의 인터뷰가 나옵니다. Então, se nós olharmos no YouTube, até pode escrever EQM, vocês vão ver inúmeras entrevistas. 임사 체험한 사람들 많아요. Tem muitas pessoas que passaram por essa experiência de quase morte. 죽음으로 끝이 아니다라고 Dizem que a 말합니다. morte não é o fim. 죽음 뒤에는 반드시 세상이 있다. Após a morte existe um outro mundo. 성경은 분명히 말하고 있어요. A Bíblia nos diz de forma exata. 하나님을 만날 것이다. Iremos nos encontrar com Deus. 심판을 받을 것이다. Nós iremos ser julgados. 천국과 지옥은 있다. Então existe o céu e o inferno. 여러분 하나님 만날 준비하셨습니까? Vocês já se prepararam para se encontrar com Deus? 이번 5일 동안 그 준비를 하기 위해서 우리가 성경을 배우는 Então, 거예요. nós estamos aprendendo a Bíblia para durante esses 5 dias nos prepararmos. 5지야 금방 갑니다. 5 dias passam na hora, muito rápido. 이 5지야요 한 번도 빠지지 않고 다 들으셔야 됩니다. Eu peço para que vocês participem dos 5 dias sem falta para ouvir tudo. 여러분 노벨라 아시죠? Vocês conhecem a novela? 갑자기 노벨라 하니까 눈이 번쩍 뜨이시죠? Todo mundo já abre os olhos quando fala novela. 노벨라 1편 보고 건너뛰어서 4편 보면 이해됩니까? Você assistindo a novela, o primeiro episódio, depois vai assistir o 4º episódio, você entende o que aconteceu? 모르죠. Não dá para entender. 노벨라는 1, 2, 3, 4 차례대로 봐야 돼요. A novela você tem que assistir em sequência, primeiro episódio, segundo, terceiro, quarto. 그래야 이해할 수 E 있습니다. assim você pode entender. 말씀도 마찬가지. A palavra é a mesma coisa. 오늘, 내일, até domingo. Hoje, amanhã, até domingo. 여러분 이어서 쭉 들으셔야 됩니다. Vocês precisam continuamente ouvir. 내일은 좀 더 일찍 오십시오. Amanhã venham um pouco mais cedo, 네, 그러면 제가 좀 더 일찍 끝내드리겠습니다. porque aí eu encerro mais cedo. 기도하고 마치겠습니다. Então vamos orar e vamos terminar. 하나님 아버지 참으로 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós realmente te agradecemos. 오늘 이렇게 하나님 말씀을 배울 수 있도록 기회를 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos por essa oportunidade que o Senhor Deus tem nos permitido para aprendermos a sua palavra. 여기 있는 모든 영혼들이 빠지지 않고 말씀을 끝까지 들을 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor permita para que todos os espíritos presentes aqui, eles não faltem e possam ouvir a sua palavra. 돌아가는 발걸음도 안전하게 지켜주시기를 Que 원합니다. todo o retorno, os passos para retornarem para suas casas também, que o Senhor Deus possa protegê-los em segurança. 저희를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nos ama. 아멘.